Tudo ok com o áudio. Vamos prosseguir então. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Laura, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Piracicaba, a gente da Universidade Anhembi Morumbi. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês em nome da Liga. Essa é a nossa 7ª aula remota. A participação de acadêmicos Brasil afora, inclusive fora do Brasil também, está sendo muito importante para motivar a gente a continuar organizando essas aulas. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu gostaria de convidá-los a interagir com a gente, tanto pelos comentários da live, assim como pelo Instagram. Podem postar que estão assistindo a aula, enfim, e marcar a liga, que é @lacpira, com 2 Cs. A respeito da certificação da aula, vai ter check-in e check-out, então vocês vão receber o certificado se vocês preencherem os 2 links que a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo. O tema de hoje é sobre fundamentos de em trauma de face. A proposta é a gente discutir sobre isso para complementar o ensino, já que não é um tema muito abordado durante a graduação. Foi uma ideia da doutora Júlia com a doutora Gabriela, que vão ser apresentadas daqui a pouco. Como isso pode fazer parte da nossa vida, né? A intenção é ajudar os acadêmicos com esse conhecimento prévio da nossa parte. Então, para a aula de hoje, a gente conta com a presença e ajuda, que está sempre aqui com a gente, do nosso coordenador, o Dr. Miki Mochizuki. Professor, boa noite. Se o senhor quiser falar um oi para a galera, por favor. Boa noite, tudo bom, pessoal? Parabéns novamente da Liga, né, pela organização desse evento. Esse é um assunto muito importante para todo mundo que vai ter uma participação na vida, nos prontos-socorros, né, vida fora, vai ver que esse tipo de trauma, o trauma de face, ele é muito comum e a gente precisa saber reconhecer, né, e tratar de alguma forma, tomar os cuidados iniciais. Acho que a Gabriela e a Júlia são muito bem qualificadas para falar sobre esse assunto, para a gente evitar causar mais dano para esse paciente, né? E evitar e permitir um tratamento de uma forma mais adequada. Então, parabéns pela escolha do tema e vamos todos aproveitar mais essa apresentação. Obrigada, professor. A Késia, que é ligante, vai apresentar o currículo das palestrantes. Olá, vocês estão me vendo? Eu queria cumprimentar todo mundo com boa noite, ao professor Miki, a Laura, presidente da Liga, as doutoras que estão com a gente convidadas hoje, que é a doutora Júlia Brancher e a doutora Gabriela Pedroso. Muito obrigada, né, por vocês disponibilizar o tempo de vocês para nos dar aula hoje. O meu nome é Kézia, eu sou ligante da LACPIRA, e eu queria agradecer a elas em nome de todos os ligantes, pela oportunidade e por ter aceitado dar a aula para nós hoje, né? E antes de iniciar a aula, eu vou apresentar ela para vocês. A doutora Júlia e a doutora Gabriela, elas compartilham de um currículo bastante semelhante. Elas são graduadas em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, a FOP Unicamp, especialistas em implantodontia pela Faculdade Centro-Oeste Paulista, FACOP Orocentro, e especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E, novamente, doutoras, obrigada por aceitarem o convite, e eu passo a palavra para vocês. Oi, Kézia, obrigada por nos apresentar. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer, né, Gabi, a oportunidade de falar de um tema que a gente gosta bastante, que a gente teve vivência durante a residência, como você nos apresentou. A gente fez residência no Hospital dos Fornecedores de Cana, que é um programa de residência integral, e o coordenador é o Dr. Lucas Cavalieri.
E durante a residência, a gente compartilhou, como é igual, as experiências de trauma de face e as outras condições que aferem esses pacientes em leito hospitalar e também ambulatorial, e também a gente teve a oportunidade de fazer a especialização no prontodontia, que é um bom complemento para o cirurgião. Aproveito também para agradecer a oportunidade da Liga Acadêmica. Eu sei que talvez seja um tema que não é muito frequente para o aluno de medicina, talvez ele vá ter uma experiência com trauma de face lá no internato, no final do curso, ou uma experiência muito superficial, e é uma avaliação extremamente importante no paciente traumatizado, porque ela diz respeito à intubação, ela diz respeito a como que a gente vai manejar a via aérea. Então, para o paciente traumatizado, a gente tem que ter um manejo de trauma de face, pelo menos superficial, do clínico geral. Vamos começar, então? Vamos, pode dar início. Isso. Pessoal, eu gostaria primeiro de avisar vocês que os casos que a gente vai mostrar na aula são do serviço de residência. Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, e esses pacientes eles foram atendidos tanto no Hospital dos Fornecedores de Cana, quanto no Hospital Santa Bárbara, que é um complemento, também é um hospital de base da nossa residência, e foram autorizados a divulgação pelo coordenador da residência, porém, não a divulgação por terceiros, tá? Então, eu peço que vocês não fotografem, não filmem a aula, porque são pacientes reais. Então, a gente pede um pouco de respeito nessa parte. Vamos lá. Iniciando falando um pouco sobre trauma de forma geral, o trauma é uma lesão caracterizada por alterações estruturais ou um desequilíbrio fisiológico, decorrente da exposição aguda do paciente a algumas formas de energia, tanto mecânica quanto elétrica, térmica, química ou até as irradiações. E elas podem afetar tanto as estruturas moles ou quanto as estruturas nobres e profundas do organismo, tá? Nesse sentido, a gente tem os ferimentos que acontecem de forma não prevista ou de forma não desejada. A etiologia dos traumas, não só falando de trauma de face, mas falando dos traumas de forma geral, a gente tem uma distribuição de etiologia com causas por acidentes com veículos automotivos, violência autoinfligida, violência interpessoal, as agressões físicas, os afogamentos e também os combates. E são responsáveis por mais de 1 milhão de mortes por ano, especialmente os acidentes automotivos. Então, é uma questão importante a gente falar de trauma de face, porque muitos dos pacientes que chegam para avaliação para a gente são pacientes decorrentes de acidentes automotivos, seja por carro, moto, choque com estruturas fixas, como poste. Então, a gente tem que saber a energia cinética do trauma para conseguir designar o tratamento ideal. E também tem as causas, como quedas e envenenamento, além dos incêndios e outras causas não específicas. Se a gente fosse falar um pouco da epidemiologia do trauma de face, a gente trouxe esse trabalho para vocês de 2005, que reuniu alguns pacientes que tinham sido atendidos no serviço de trauma, e a gente tem a seguinte distribuição. Os pacientes mais afetados vão da faixa dos 20 anos até os 50 anos, com uma prevalência maior dos pacientes jovens, de 20 a 30 anos. Quanto à causa do trauma, a gente tem em relação às fraturas. A maior causa nesse estudo foi de violência interpessoal, seguida pelos atropelamentos, quedas, acidentes de motocicleta, carro e também os esportes ou ferimentos por armas de fogo, por exemplo. Em relação à distribuição por sexo, né, por gênero, e a gente tem as fraturas divididas, então, por setor, por terço facial, por osso, e a gente tem um acometimento grande, então, dos ossos maxilares, nas fraturas Lefort, panfacial em fraturas complexas, fraturas de mandíbula, ossos nasais, nas fraturas nasais, especificamente, e também as fraturas de órbita, além do complexo zigomático orbitário, que constitui também uma grande causa. E a gente vê que existe uma distribuição importante em relação a gênero, né, masculino e feminino. Mais para frente a gente vai designar certinho quais são os tipos de fraturas que acometem os gêneros em maior número. Quando a gente fala de avaliação do paciente traumatizado, é muito importante a gente deixar claro para vocês que essa avaliação ela tem que ser precisa e sistemática. Se a gente fizer uma avaliação sem uma sequência, a gente acaba perdendo de avaliar algum osso ou alguma região importante e o exame físico não se torna completo e não se torna referência para a gente ter o diagnóstico, né? Então, essa avaliação e essa conduta inicial no trauma, principalmente os pacientes com grandes traumas, né, TCRs associados, enfim, requerem uma avaliação rápida e sistemática.
Então, essa avaliação, primeiramente, a gente tem que avaliar a extensão das lesões, como na sequência da TLS. Essa lesão é potencialmente fatal, eu tenho que dar prioridade para avaliar essa lesão. E, além disso, eu tenho que verificar a estabilidade dos sinais vitais, isso é primordial. O paciente, quando é avaliado, principalmente para trauma de face, no caso do atendimento da bucomaxilo, é um atendimento geralmente secundário, né? Então, a gente atende o paciente no hospital, ele já está estável. Mas se a gente vai avaliar um paciente numa via, após um acidente, ele ainda não foi conduzido para o ambiente hospitalar, e então a gente vai dar prioridade para avaliar a extensão das lesões e a estabilidade dos sinais vitais, e dar prioridade para as lesões graves, posteriormente para as urgentes e depois para as não urgentes, nessa sequência. As lesões graves, elas constituem 5% das lesões, e elas representam ameaça imediata à vida, com comprometimento das vias aéreas, o paciente tem ventilação insuficiente ou pode apresentar quadros de hemorragia. Já as lesões urgentes, elas representam 10 a 15% do total das lesões e elas não representam nenhuma ameaça à vida, quando o paciente apresenta sinais vitais estáveis ou lesões em abdômen, face ou extremidades que não estão ameaçando ou comprometendo a vida desse paciente. Já as lesões não urgentes representam grande parte das lesões, 80%, né, felizmente, e elas não representam um potencial imediato de fatalidade, mas eu deixo claro que é um potencial imediato, tá? Nesse momento, ela não representa fatalidade, mas elas precisam ser avaliadas. E, eventualmente, elas requerem um manejo clínico ou cirúrgico. E a observação deve ser feita através dos achados físicos adicionais, que são encontrados quando o paciente continua a observação, os exames laboratoriais e os exames radiográficos, que são realizados no ambiente hospitalar. É importante ressaltar, esse é um dado do Fonseca, que é um dos grandes livros que referenciam nossa profissão, né, da cirurgia bucomaxilofacial, é que 25 a 30% dos óbitos causados por trauma poderiam ser evitados usando uma abordagem sistemática e organizada, que foi o que eu comentei no slide anterior. A gente precisa avaliar o paciente de forma organizada. Então, tem uma sequência na nossa cabeça do que avaliar, principalmente falando da face, do que avaliar para a gente conseguir diagnosticar o paciente de forma fiel. Além disso, lembrar que a gente tem que fazer a sequência normal da TLS, então, tanto primária quanto secundária, suporte avançado de vida, e essa avaliação, em relação ao trauma de face, ela acontece principalmente pelo clínico que vai avaliar o paciente quando o paciente chega, e pelo cirurgião bucomaxilofacial de forma secundária. Vamos iniciar a avaliação do paciente traumatizado? Então, o que a gente precisa olhar nesse paciente? Além das escalas que medem os sinais fisiológicos, então a gente vai falar de escala de coma de plasma, todas as escalas que a gente avalia, o mecanismo da lesão, então como ocorreu o trauma e os fatores anatômicos envolvidos são considerações importantes. Eu não posso simplesmente que um paciente chegue para mim na avaliação, principalmente na avaliação secundária, e eu não saber como foi o trauma. Se foi um acidente, se ele bateu, por exemplo, contra um caminhão parado, ou se ele bateu contra um caminhão em movimento, se ele teve um trauma contra um poste, ou se ele simplesmente teve uma queda de própria altura. Isso muda muito o prognóstico da lesão, muitas vezes, o tipo de osso acometido muda, porque a gente tem uma cinética diferente para cada tipo de trauma. A Gabi vai falar um pouco disso na parte de anatomia. E a gente tem que avaliar também os fatores anatômicos dos ossos em consideração. Então, se eu tenho um trauma em uma região anterior da mandíbula, muitas vezes a fratura não vai nessa região, e sim nos côndilos mandibulares, porque a gente tem uma transmissão das forças, né? E o mecanismo da lesão, como eu falei, pode fornecer uma visão de uma possível lesão significativa que muitas vezes eu não estou enxergando, porque ela não resultou em mudanças no momento, nos sinais vitais no momento. E essa avaliação clínica, ela com certeza supera os mecanismos, mas quando os sinais estão estáveis, eu tenho que pensar também nos mecanismos que geraram aquele trauma. Quais fatores que eu preciso levar em consideração quando eu estou falando de um trauma de face? Alguns fatores, eles são sinais de alerta. Olha, eu posso ter outros ossos fraturados que eu não estou vendo com tanta facilidade, ou mesmo eu posso ter lesões internas que não representam alteração significativa no exame físico. Então, evidências de colisão com dissipação de alta energia ou rápida desaceleração, por exemplo, como eu falei, quando eu estou em um trauma de um acidente de moto contra um caminhão. Então, é um veículo que estava parado e um veículo em alta velocidade com uma motocicleta, né? Quedas de 6 metros ou mais são sinais de alerta. Evidências de ambiente perigoso, por exemplo, edifício em chamas ou água gelada. Ou acidente automotivo, quando o paciente tem mais de 20 minutos para remover do carro, danos significativos no compartimento dos passageiros, o paciente é ejetado do veículo, como, por exemplo, acontece muito com o pessoal que anda de moto, né? Capotamento ou morte de outros passageiros indicam lesões importantes. E alguns fatores anatômicos correlacionados. Então, o paciente apresenta algum trauma pérfuro cortante na região,
que eu estou avaliando, na cabeça, no pescoço, no tronco, na virilha ou na região das coxas. E se ele apresenta algum tipo de tórax instável. Além de queimaduras, amputações, 2 ou mais fraturas proximais de ossos longos ou paralisias. É também importante ressaltar que aquele paciente que tem doenças concomitantes ou fatores simultâneos, idades, crianças ou idosos, doenças cardíacas ou respiratórias, podem representar uma piora do prognóstico do paciente de maneira aguda. A gente sabe que a American College of Surgeons propôs uma avaliação ordenada, esquemática dos pacientes feridos, que seria a avaliação do ATLS, né? Então, a gente tem uma avaliação primária rápida, a reanimação das funções vitais, então, devolver as funções vitais para o paciente, a avaliação secundária detalhada e, finalmente, o início de cuidados definitivos. Por isso que eu falo que, antes da gente chegar na fixação da fratura, a gente tem que ter certeza que o paciente está estável, ele está hemodinamicamente estável, ele foi avaliado para os outros tipos de trauma corporais, não só trauma de face, né, Gabi? Anteriormente até a nossa parte. Né? Anteriormente a nossa parte. E muitas vezes o cirurgião do maxilofacial ele só vai entrar para avaliar depois que o paciente está estável. Quando que a gente é chamado antes, eu vou citar para vocês as condições que precisam ter um sinal de alerta, que eu preciso chamar alguém responsável para cuidar daquela parte que está comprometida, né? Então, vocês sabem, vocês já tiveram aula de ATLS, que um passarinho me contou que vocês tiveram aula no passado. A gente tem o suporte avançado de vida no trauma, e os princípios são: preparo e transporte do paciente, avaliação primária e reanimação, avaliação secundária, incluindo as investigações específicas, e uma reavaliação contínua. A partir do momento que o paciente passa por uma avaliação secundária, ele não deixa de ser avaliado continuamente, porque os sinais vitais eles podem piorar, vir a ter um prognóstico ruim, mesmo após horas do trauma, né? E o tratamento definitivo deve ser estabelecido. Então, a avaliação primária constitui, como vocês já sabem, do ABCDE do trauma, onde A representa airway, B, breathing, C, circulation, D, disability e E, exposure. Todo doente com trauma, ele deve ser um possível portador de lesão de coluna cervical até que se prove o contrário. Então, o paciente fica estável na maca, com o colar cervical, aguardando a avaliação. A gente não remove o colar até que se comprove que o paciente não tem nenhuma lesão, tá? Mesmo se eu vou avaliar a mandíbula, eu não posso remover o colar cervical. Atenção a traumas com lesões multissistêmicas, então o paciente não tem só trauma de face, tem trauma abdominal, trauma torácico associado, ou se ele tem um alto componente cinético, ou mesmo um paciente que é sintomático, ele tem alguns déficits, ou ele é apresentador cervical, ou tem alguma alteração do nível de consciência. Então, vias aéreas, airway, primeiro que a gente avalia. A gente tenta questionar para o paciente o nome, a idade e o evento ocorrido, então o que aconteceu, o que gerou o trauma. Ele está alerta, ele está orientado, ele está confuso. Ele tem algum tipo de fonação alterada ou ausente? Isso deve ser investigado, que indica uma alteração do nível de consciência. Além de a gente inspecionar possíveis corpos estranhos, fraturas faciais ou traqueolaríngeas e verificar a possibilidade de aspiração. Por que nessa hora a gente tem que avaliar a fratura facial? Porque alguns tipos de fratura, que a gente vai citar mais para frente, elas interferem nas vias aéreas, tá? Então, alguns sinais de alerta. Se o paciente apresenta algum enfisema subcutâneo extenso na região de pescoço, sangramento ativo em vias aéreas, ou um trauma penetrante na região do pescoço com hematoma e extensão, evidência de lesão química ou térmica na boca, narinas ou hipofaringe, e importante da nossa parte é falar de trauma maxilofacial complexo. Então, fraturas mandibulares bilaterais, com mais de um traço de fratura, fraturas compostas ou mesmo complexas com múltiplos fragmentos, envolvendo diversas regiões da face. Então, e principalmente fraturas mandibulares, elas devem ser extremamente consideradas na avaliação primária do paciente, como eu falei. Observem na foto, esse paciente ele tem 2 traços de fratura. Ele tem 2 traços de fratura, e esse fragmento intermediário entre os 2 traços, ele está deslocado, tanto para a região posterior, quanto para a região inferior. E isso pode gerar uma obstrução da via aérea, porque a gente tem esse deslocamento através da musculatura subioide, e gera um retroposicionamento da língua, e aí compromete as vias aéreas nesse sentido, tá? Então, todos esses casos podem evoluir para obstrução de via aérea, por isso devem ser extremamente considerados. A gente deve realizar a inspeção, então, tanto do posicionamento lingual, presença de corpos estranhos, além de fraturas da face, mandíbula, traqueia e laringe, presença de hemorragia, presença de secreção gástrica oral, posição da traqueia e também realizar a aspiração. Nesse caso, a gente está mostrando 2 fotos que ocorreram no serviço, um paciente que
Tinha 2 elementos dentários com as suas devidas tábuas ósseas vestibulares, totalmente na cavidade oral, soltos, né, na cavidade oral, sem qualquer tipo de fixação, decorrente de um trauma de grande energia cinética. E esse outro paciente de baixo é um paciente que sofreu um ferimento por arma de fogo, um orifício de entrada na região mental, e estava com sangramento ativo na região intraoral. Então, vocês sabem mais do que a gente que o paciente deve ser intubado se houver comprometimento das vias aéreas, então sinais de cianose, agitação, uso de musculatura acessória, dispneia, ruídos anormais, o paciente apresentar rouquidão, se ele estiver falando, né, ou palpação anormal da traqueia, ela estiver desviada, a gente tem que sempre tentar fazer a intubação orotraqueal. E é importante lembrar que a intubação nasotraqueal, ela não é normalmente realizada, né, como conduta inicial, mas caso haja essa consideração, ela não deve ser realizada ou deve ser evitada quando o paciente tem alguma suspeita de fratura dos ossos nasais ou fratura naso-órbita etimoidal. As vias aéreas definitivas cirúrgicas, como a tráqueo crico, podem ser realizadas principalmente em pacientes com trauma maxilofacial intenso, como as fraturas panfaciais, que envolvem os 3/3 da face, fraturas acometidas por ferimentos de arma de fogo, distorções anatômicas da região do pescoço ou incapacidade de visualizar as cordas vocais, no caso das intubações orais. Gil, rapidinho. Oi. Viu? O pessoal tá pedindo para falar um pouquinho mais devagar. Tá, pode deixar. Tá bom? Tá Obrigada. Bom, pode deixar. E eu vou pular o B e o C, porque não cabe muito para a gente falar. Vocês já tiveram aula de ATLS em algum momento, né? Ano passado. E então a gente vai só focar naquilo que é importante para o trauma de face, tá? Então a gente falou de airway, aí vocês fazem o B e o C normalmente, como vocês geralmente fazem. E no ponto B, eu acho que é importante destacar que a gente vai avaliar, através da escala de coma de Glasgow, o estado do paciente, né? As pupilas e os movimentos das extremidades. E todo paciente rebaixado, após excluir as causas de breathing e circulation, até que se prove o contrário, pode ser rebaixado por TCE. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o paciente ele não apresenta sinais clássicos de TCE, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas todo paciente que chega para avaliação no PS, né, essa avaliação primária, ele deve ser considerado com TCE mínima por simplesmente ter sofrido um trauma de grande energia cinética ou um trauma de face. O paciente sofreu um trauma de face, por exemplo, veículo automotivo, ele deve ser considerado com algum nível de TCE, então ele tem que ser avaliado pela neuro, tá? Causas que alteram o nível de consciência do paciente incluem a hipoglicemia, hipotensão, ou o paciente alcoolizado, ou em uso de drogas, e também o TCE. Por isso que eu falei para vocês que é importante que a gente avalie as condições A, B, C, D, antes de a gente pensar no trauma de face. Como vocês já conhecem, a escala de coma de Glasgow avalia os níveis de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Além de que a gente teve alteração lá com a inclusão, a avaliação pupilar, variando de 1 a 15, com reação pupilar, 0 pontos, somente uma pupila reagente ou nenhuma reação pupilar. E também a avaliação das pupilas com reflexo de luz, né? A gente avalia se elas estão isocóricas, em miose, anisocóricas, ou seja, diferentes, uma dilatada e uma contraída, ou seja, estão assimétricas, que poderiam indicar sim um TCE ou um AVC, e as pupilas midriáticas, que também podem estar relacionadas ao TCE. No exame neurológico, como eu falei para vocês, a gente inicia com a avaliação do nível de consciência, através da escala de coma de Glasgow. Faz a avaliação da função pupilar, tanto simetria, se elas estão isocóricas ou anisocóricas, e o reflexo motor, a luz. E assimetrias maior que 1 milímetro podem indicar acometimento cerebral. E também lesões expansivas, com aumento da pressão intracraniana, podem gerar midríase ipsilateral lesão. Tá? Então, isso é um sinal de que há alguma lesão cerebral, por exemplo, comprimindo o terceiro par craniano, que é o lóbulo motor, que seria responsável pela motricidade do músculo contrator da pupila. E o déficit motor lateralizado, onde a gente tem uma assimetria nos movimentos voluntários, ou mesmo desencadeado por estímulos dolorosos. Então, essas 3 avaliações são necessárias no exame neurológico do paciente que sofreu um trauma. Quando a TCE é grave, a gente tem alguns sinais que indicam TCE grave, então pupilas que estão assimétricas ou anisocóricas, assimetria motora, a luz, né?
fratura aberta de crânio com perda de líquor ou exposição de tecido cerebral, que são grandemente indicativas de TCE, um score de Glasgow menor ou igual a 8, e também as fraturas de crânio com afundamento. E como eu falei para vocês, as fraturas faciais também indicam, tá? Essa imagem é bastante ilustrativa dos sinais clássicos de uma fratura de um trauma cranioencefálico, perdão, que significam a equimose retroauricular, que pode indicar uma fratura de base de crânio, a equimose periorbitária, indicando, por exemplo, não é um sinal patognomônico de uma fratura específica, é um sinal de algumas fraturas, então pode ser fratura de zigoma, pode ser fratura de órbita, diversas paredes da órbita, a gente pode ter uma fratura associada, fratura nasal, por exemplo, fratura de maxila, então são alguns tipos de fratura que geram equimose, tá? E a rinorreia, ou otorreia, que podem estar presentes também. Aqui são duas fotos de pacientes do serviço. A gente tem um paciente que sofreu um trauma importante e apresentando equimose periorbitária, mais importante do lado esquerdo, com ferimento porto-contuso suturado na região supraciliar, e também a equimose retroauricular da outra paciente. Quanto à avaliação secundária, então, como a gente já conversou, a avaliação secundária, ela não começa até que seja concluída a avaliação primária. Como eu falei para vocês, o ATLS é uma método de avaliação sistemática e organizado. Então, a gente não pode pular etapas, tá? A partir do momento que eu avaliei primariamente o paciente, estabilizei os sinais e manejei as condições potencialmente fatais, eu inicio a avaliação secundária. E essa avaliação secundária, ela exige que o profissional ele faça uma monitorização constante dos sinais vitais, porque esses sinais eles podem regredir. E essa avaliação ela é tanto subjetiva quanto objetiva. Então, na avaliação subjetiva, essa avaliação subjetiva ela pode ser obtida, são informações obtidas tanto com o paciente, ou se ele não tiver passível de constatação com a gente faz com a família, né, com os familiares. Faz uma breve história da saúde geral, então essa história da saúde geral, às vezes, não é nem coletada na avaliação primária, né? A gente não sabe se o paciente tem comorbidade, muitas vezes, mas aqui ela é constatada. E o histórico da lesão. Seu José, como foi o trauma? O senhor caiu? Caiu ou tropeçou? Caiu da cama? Caiu do telhado, consertando alguma coisa no telhado? Bateu a moto? Bateu a moto contra o quê? Ah, bati contra um carro. O carro estava parado ou em movimento? Isso tem que ser avaliado, tá? Ou caiu de muitos metros. Enfim, a localização, a duração, a cronologia e a intensidade da queixa principal. Então, assim, onde ocorreu, a duração, então, quantas horas faz que o trauma ocorreu? A cronologia, então, qual foi a sequência dos fatos? E a intensidade da queixa principal. Então, o paciente tem algumas queixas que ele pode fazer para a gente em relação ao trauma de face, especificamente. Então, eu estou vendo duplo. Eu estou com muita dor para abrir a boca. Minha mordida está completamente diferente do que era antes. Ou, estou sem sentir uma parte do meu rosto. Estou sem sentir, está dormente a região da minha bochecha. Não estou respirando bem, parece que está trancado o meu nariz. São tipos de queixa comum que chegam para a gente na avaliação secundária. Quanto à avaliação objetiva, a gente também tem uma sequência que é realizada, né? Então, inclui inspeção, palpação, percussão e auscultação na região da cabeça e dos pés. E, especificamente ao trauma de face, a gente faz essa avaliação na região da cabeça e estende até o pescoço. Alguns exames de imagem são solicitados nesse momento. Então, o paciente foi primariamente estabilizado, né? As condições potencialmente fatais são estabilizadas. E aí, a gente tem a avaliação dos exames de imagem. Então, podem ser solicitadas radiografias, tomografias, ressonâncias nucleares magnéticas, ultrassons ou outros exames específicos a critério do clínico. O mais importante, eu acho, para vocês é quando acender o sinal de alerta. Quando suspeitar de fraturas de face ou fraturas de crânio. Eu coloquei em evidência a fratura de face, porque a gente vai falar especificamente de fratura de face, mas ambas as regiões estão correlatas, né? Então, no exame físico, a gente pode observar escoriações ou ferimentos em face ou couro cabeludo, hematoma ou equimose, que é o derramamento de sangue, né? Periorbitário ou retroauricular, como eu mostrei as fotos para vocês nos slides anteriores. Algum edema em face,
algum enfisema em face, a distopia, então, quando os globos oculares estão em níveis diferentes no plano coronal, então, superior e inferiormente, eles estão em níveis diferentes. Enoftalmia, quando o globo está retroposicionado, ou exoftalmia, quando o globo está posicionado mais para fora da caixa orbitária, né? Epistaxe, que seria a queixa da gente ter sangramento pelo nariz, ou otorragia pelos ouvidos. A alteração oclusal é importante. Essa queixa da alteração oclusal é um pouco difícil, porque às vezes o paciente nem lembra como que ele fluía antes do trauma. Muitas vezes ele só percebe a alteração oclusal quando é uma alteração muito evidente. Mas ela pode ser uma questão de suspeita para trauma, tá? Por exemplo, o paciente que apresenta uma fratura de mandíbula, ele pode apresentar uma alteração com mordida aberta, então os dentes não tocam na região anterior, e tem um toque prematuro posterior. Isso indicaria uma fratura de côndilo bilateral, por exemplo. Perda de projeção malar, então a gente tem um afundamento aqui da região do zigoma. É muito mais fácil quando a gente avalia comparando um lado com o outro, né? A gente tem o outro lado para comparar, mas muitas vezes os dois lados são fraturados. Então seria um pouco mais difícil. Crepitação em ossos da face, então numa simples avaliação do clínico lá no PF, eu consigo avaliar que os ossos crepitam. Na hora que eu estou fazendo a palpação, eles fazem um sonzinho, né, uma crepitação. A rinoscoliose seria a alteração do eixo do nariz, então a gente tem um desvio nasal importante, ou do septo, ou das paredes laterais. E o paciente, geralmente, ele chega com sintomas, né? Ele só não chega com sintomas quando ele não está contactuante, mas ele normalmente chega com sintomas. Que sintomas são esses? Ou ele pode chegar com dor, então dor em alguma região da face, ou uma dor generalizada, estou doendo meu rosto inteiro. O que é mais comum, né, Gabi, que a gente geralmente observa? O paciente ele chega com dor para abrir a boca. É muito comum, principalmente quando é um trauma mandibular. Diplopia, então às vezes ele não percebe que os globos oculares estão num nível diferente, porque às vezes essa movimentação ela é muito pequena, essa diferença é muito pequena, mas ele se queixa de estar vendo duplo, tá? Parestesia, que seria a perda de sensibilidade, então a mais comum geralmente é quando o paciente se queixa de perda de sensibilidade aqui na região da asa do nariz, ou na região malar, na região aqui anterior da bochecha. Uma alteração oclusal, amaurose, que seria a cegueira, que é mais difícil, né, mas pode acontecer. Anosmia, que é a perda do olfato, né, da capacidade olfativa. Odinofagia ou disfagia, a dor para deglutir, ou a incapacidade, a dificuldade para deglutir. E, falando especificamente sobre a diplopia, ela pode ser monocular ou binocular. Ou seja, quando ela persiste, quando a gente fecha o olho normal. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. O paciente chega para a gente e fala assim, estou vendo duplo. A gente tapa o olho, ainda está vendo duplo? Se ela persistir, isso pode significar algum sinal maior do que simplesmente um aprisionamento muscular, do que uma fratura de assoalho de órbita, um enoftalmo, uma distopia, ou seja, uma fratura da cavidade orbitária. Ela pode ter um sinal mais evidente, por exemplo, relacionado às estruturas oculares, retina, cristalino, córnea, enfim. Em relação especificamente ao exame físico, e eu quero que vocês se atentem a essa questão, essa parte da aula, que eu acho que para vocês é o que mais vale. Em vez da gente ficar falando só sobre redução e fixação de ossos, que vocês provavelmente não vão ter tanto contato num ambiente hospitalar convencional, né, de trauma, a gente tem que falar como avaliar esses pacientes propriamente, tá? Então, a gente tem que observar se eles têm ferimentos, principalmente lacerações ou abrasões, edema ou enfisema, hematoma e equimose, como a gente já conversou nas diversas regiões da face, então, um hematoma periorbitário, um hiposfagma, que seria essa equimose subconjuntival, se o contorno facial está preservado, então a gente tem um contorno facial normal, bilateralmente, se o paciente apresenta epistaxe ou otorragia, ifema, que seria o sangue na íris, movimentos extrínsecos dos olhos preservados, então eu peço para o paciente fazer supraversão, destroversão, levoversão, intraversão, e eu observo se o paciente consegue fazer esses movimentos com os dois olhos. Se o paciente apresenta entrópio ou ectrópio, que seria a eversão da pálpebra inferior ou inversão da pálpebra inferior, quemose, que seria esse sangue na conjuntiva, e o telecanto traumático, ou seja, se o paciente tem um afastamento dos olhos, provavelmente por trauma, né? Então, a gente está suspeitando de um trauma de face, esse afastamento pode ser por trauma. Lembrando que a distância intercantal normal é de 30 a 36 milímetros, se a gente medir entre os cantos internos dos olhos.
Além disso, como eu comentei, se o paciente tem distopia, então, se os globos oculares estão no mesmo nível, no plano super inferior, e se o paciente apresenta enoftalmia ou exoftalmia. Então, se o paciente apresenta um globo ocular mais, vamos dizer assim, fora da cavidade orbitária ou mais para dentro, reto posicionado. Além de observar, claro, o reflexo pupilar ao estímulo luminoso, que foi feito lá na letra D, e lembrar dos dois reflexos, motor direto e consensual, e as duas vias. Então, se a gente for pensar em reflexo pupilar, os dois nervos que devem chamar nossa atenção é o segundo par, o nervo óptico, e o terceiro par, o oculomotor. Então, a via aferente e a sensitiva, né, e a via motora eferente. Se o paciente apresenta pupilas anisocóricas ou isocóricas, então a gente tem que anotar isso também no prontuário do paciente. E se ele apresenta algum tipo de paralisia nervosa. Se o paciente apresenta algum dano ao nervo facial, ele pode ter alguns sinais como a epífora, que seria o lacrimejamento constante, ou se ele tem algum dano ao terceiro par, ele tem provavelmente midríase, né? Ausência de reatividade pupilar e uma constante abdução e movimento inferior do olho. Além de ginorreia e a mordida aberta anterior ou mordida cruzada, como eu comentei anteriormente, que são sinais de fraturas dos ossos gnáticos, ou maxila ou mandíbula. Tudo bem até aqui? Acho que sim. Em relação à palpação, então a gente já fez a inspeção, a gente já olhou no exame físico do paciente quais são os possíveis sinais de trauma que acenderam um sinal de alerta. Não é um alerta estrondoso, mas é um alerta. Então, vou passar agora para a palpação. No terço superior, eu dividi de alguma forma para que ficasse mais fácil para vocês. O que é mais observado em fraturas dos terços? Então, por exemplo, no terço superior, a gente tem o osso frontal. Então, o que é mais observado quando a gente tem um trauma do osso frontal é que ele está afundado. Então, a gente tem um afundamento mesmo quando a gente avalia o exame físico do paciente. Nos rebordos supraorbitários, a gente pode ter degraus. Então, algum degrau decorrente de alguma fratura no rebordo, de um lado, do outro ou bilateralmente. No terço médio, a gente tem os ossos zigomáticos, né? E a gente avalia se a projeção dos ossos zigomáticos, se eles estão afundados, se existe alguma limitação de abertura, principalmente falando em relação ao arco zigomático, o posicionamento do arco. Crepitações nos ossos da face, na palpação, ou se o paciente apresenta distopia, como eu conversei com vocês. Em relação especificamente à maxila, a gente tem que avaliar, e a gente vai mostrar fotos do exame físico para vocês, se há movimentação da maxila no exame físico. Já houve casos que isso passou despercebido, porque ninguém avaliou a movimentação da maxila de forma apropriada. Então, a gente tem que avaliar se a maxila está se movendo. É um sinal de que há uma fratura maxilar. Além de oclusão dentária. Então, se os dentes encaixam propriamente, ou mesmo que não propriamente, mas como era antes do trauma. Em relação ao osso nasal, se a gente tem algum desvio nasal, ou se a permeabilidade está mantida ou não mantida. E os dentes maxilares e mandibulares, se há algum tipo de fratura dentária, coronária, evidente, perda de fragmento. Então, o paciente tem que ser avaliado para esse fragmento está dentro da cavidade oral. E também a movimentação. Então, há uma movimentação dentária que pode indicar uma fratura dentoalveolar de alguma tábua óssea. Em relação ao terço inferior, a gente avalia especificamente a mandíbula. Então, a gente vai avaliar o contorno mandibular, a abertura oral, se ela está preservada, como era antes do trauma, ou mesmo no nível normal, cerca de 30 milímetros de abertura. Crepitações nos ossos, nas diferentes regiões do osso mandibular e desvios mandibulares. Se eu tenho suspeita de fratura dos ossos faciais, eu tenho que ter fratura de algum desses ossos. Frontal, nasal, uma combinação de naso-órbito-etimoidal, complexo zigomático orbitário, maxila, mandíbula, ou uma combinação desses ossos, que pode ser uma fratura panfacial. Ou uma fratura complexa, dependendo se é vários fragmentos no mesmo osso. Então, é nesse momento que eu avaliei, fazendo inspeção e principalmente palpação, que eu devo comunicar à equipe responsável para definir a conduta. No Hospital dos Fornecedores de Cana, a gente tem uma relação importante com as outras equipes. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar o paciente, ele já passou por avaliação do otorrino, já passou por avaliação da neuro, e a gente é chamado também concomitantemente para avaliar
propriamente os ossos da face. E é importante essa relação, porque nenhum profissional trabalha sozinho e nenhum profissional consegue ser especialista de tudo, né? Então, nesse momento que eu avaliei, e eu suspeitei, por exemplo, que a mandíbula está se movimentando na região anterior, os dentes não estão no mesmo nível, ou tem um sangramento nessa região anterior, entre os dois dentes aqui na região mais anterior, os dois incisivos inferiores, talvez tenha uma fratura de sínfise, e seja a hora de eu chamar o cirurgião bucomaxilofacial. É claro que eu, como clínico, né, como médico, no caso de vocês, eu não vou lá fazer uma odontossíntese. Aí, o objetivo da aula nem é esse. O objetivo da aula é contar para vocês quais são os sinais de alerta, do que suspeitar. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que sofreu uma agressão física e chegou com um hematoma periorbitário, a chance dele ter uma fratura de zigoma é muito maior do que ele ter uma fratura, sei lá, de sínfise, entendeu? Então, a gente tem que também pensar na cinética do trauma para tentar dar o diagnóstico, ou mesmo sugerir um diagnóstico e solicitar o exame físico, o exame de imagem apropriado para conduzir esse diagnóstico. Pessoal, a Gil falou para vocês, então, como a gente diagnostica e o que tem que ser palpado, e eu acho importante mostrar para vocês como a gente palpa, porque, como a gente já disse, o atendimento primário de vocês vão chamar a gente a partir desse exame, certo? Então, como eu palpo? Então, a respeito do rebordo orbitário, a gente tem que palpar sempre com o dedo indicador, tá? Porque ele é um pouco mais sensível do que os outros dedos. Então, vamos palpar o rebordo orbitário inteiro. Palpa a parte superior, como aqui na primeira foto. Vamos descendo para as partes laterais e descendo para as partes mediais. Também aqui, descendo para a parte inferior e depois também a parte medial. Tem algum degrau? Sentiu alguma coisa diferente? Alguma crepitação? Aí é hora de vocês começarem a se perguntar, será que tem alguma fratura? Vamos chamar a equipe da buco para avaliação. A respeito da movimentação extrínseca dos olhos, então, o paciente olhando para frente, depois desce o versão, leva o versão, sempre importante ver. E se a paciente não conseguir fazer alguma dessas movimentações? Então, quer dizer, alguma musculatura extrínseca do olho está acometida ou está aprisionada, principalmente em fraturas internas de órbita, que tem a fratura do assoalho da órbita, então esse músculo pode ficar aprisionado. Ou o paciente consegue até fazer o movimento, mas fala, nossa, enxergo duplo para o lado direito, quando olho para o lado direito. Então, mais um indicativo de alguma fratura interna de órbita, vamos chamar bucomaxilo. Então, pede para o paciente sempre seguir o dedo, vocês já estão acostumados a fazer isso, né? Lado direito, lado esquerdo, superversão e infraversão também, e pergunta se o paciente enxergou duplo em algum momento. A respeito dos ossos nasais, vamos palpar o osso nasal inteiro. Então, palpa o dorso, palpa na parte lateral, aqui principalmente com 2 dedos, né? Palpa o dorso, vê se sente algum afundamento ou alguma crepitação na parte lateral. Permeabilidade nasal, também a gente tem que fazer esse teste. Pode ser feito com as 2 mãos. Tampa uma narina do paciente, pede para ele inspirar e expirar. Tá respirando normal? Sente obstruído? Tudo bem. Mesma coisa do lado direito e do lado esquerdo. Às vezes, o paciente fala para você, não, sinto obstruído, mas às vezes a questão não é nem a fratura nasal, são fraturas maxilares, por conta do derramamento de sangue dentro do seio maxilar, esse paciente pode ter uma epistaxe. Então, nem sempre é indicativo de fratura nasal, pode ser outros tipos de fratura dos ossos da face, mas sempre é importante fazer a permeabilidade nasal. Palpar o arco zigomático, ver se a gente sente alguma crepitação nesse arco ou algum afundamento pela inspeção. Realizar o teste de Furnas, realizado com as 2 mãos, puxando a parte medial do olho para um lado e a parte lateral do olho para o outro. Bastante indicativo em fraturas naso-órbito-etimoidais, quando o paciente apresenta. A respeito da maxila, a gente tem que checar a mobilidade dessa maxila, então apoia a mão na fronte do paciente e faz essa movimentação com 2 dedos na parte da maxila, vê se ela fica móvel. Quando a gente tem indicativos de fraturas LEFOR 1, LEFOR 2 ou LEFOR 3, a maxila do paciente é móvel, geralmente é móvel, a gente consegue sentir na manipulação. Temos que palpar também os pilares, o pilar zigomático, o pilar pterigóideo, então faz a inspeção também com o dedo indicador dentro da boca, palpa aquele rebordo do paciente inteirinho. Sente algum afundamento, alguma crepitação? Indicativo de fratura de maxila. A respeito das fraturas de mandíbula, a gente tem que palpar a região posterior ali, a trígono retromolar, bem na parte de trás aqui da mandíbula, algum indicativo de fraturas de ângulo mandibulares, tanto essa foto de cima aqui, quanto na foto de baixo. A gente palpa o ângulo mandibular do paciente extraoralmente também. Tem algum desvio, alguma crepitação?
Uma alteração do contorno? Ou alteração do contorno, exatamente. A gente tem que palpar o côndilo mandibular também. Se a gente sente, a gente pede para o paciente abrir a boca e põe a mão na região aqui anterior da orelha. Pede para o paciente abrir, vê se ele abre reto a boca ou se ele tem algum desvio em abertura. Se você sente uma crepitação na hora que esse paciente abre, e muitas vezes, como a Gi falou, esse paciente apresenta trismo, ele não consegue nem abrir a boca direito. Você fala, abre a boca, o paciente fala, não dá. Então, pode ser indicativo também de algum trauma de mandíbula. E por último, nessa última foto aqui, a gente checa a mobilidade dessa mandíbula, se essa mandíbula crepita. Muitas vezes o que acontece em fraturas de síntese e parassíntese nessa parte anterior da mandíbula. Então, põe o dedão na incisal dos dentes, né? Aqui na parte de cima dos dentes do paciente, o restante da mão aqui na parte do queixo, e faz o movimento para cima e para baixo, com as duas mãos ao contrário, né? E vê se essa mandíbula crepita. Todas as fraturas, a maioria das fraturas de síntese vão crepitar. Os dentes do paciente vai ficar um para cima e um para baixo, toda vez que você mexer. Então, aí também pede para chamar a bucomaxilo. Falando especificamente sobre as urgências. Então, quais situações representariam momentos que eu preciso chamar ou ter mais atenção, se eu estiver conduzindo sozinho, um cirurgião bucomaxilofacial? Principalmente no caso de fratura bilateral de mandíbula. E quando eu falo de fratura bilateral de mandíbula, eu deixo o asterisco para vocês escreverem aí, que principalmente quando a gente tem um fragmento anterior, como eu mostrei naquela foto lá no começo, quando a gente tem um coto, né, um fragmento entre dois tratos de fratura, e esse fragmento ele pode estar retroposicionado. Nesses casos, muitas vezes a gente vai precisar estabilizar esse fragmento para a gente não ter um retroposicionamento e obstrução da via aérea, além de também contribuir para o controle das hemorragias que podem estar relacionadas a esse tipo de trauma. Outra situação que a gente pode ter uma urgência, ou geralmente é uma urgência, são as situações de proptose ocular, ou seja, uma situação em que o globo ocular está posicionado para anterior da cavidade orbitária. Isso pode representar, e eu deixo mais um asterisco para vocês, um hematoma retocular. Então, significa que a gente tem um sangue, uma quantidade de sangue relativa atrás do globo ocular, que está posicionando esse globo para frente. E isso já é uma condição de urgência, porque esse paciente pode vir a perder o globo ocular, ou a gente ter uma maurose definitiva. E também a situação de sangramento intenso. Não só porque o paciente vai perder sangue, não é nem só por isso, mas porque o sangramento intenso vai ter uma relação com a via aérea desse paciente, né? Que a gente está falando do sangramento intraoral. Quais exames eu devo solicitar para suspeita de trauma de face? Então, no nosso serviço, funciona mais ou menos assim. Os nossos preceptores eram convocados, e aí o plantonista avisava que havia uma suspeita de fratura de mandíbula, e muitas vezes já tinha feito a tomografia. Então, quando a gente ia avaliar junto com o preceptor, né, nós como residentes, a gente já tinha uma imagem na cabeça, mais ou menos, de como a gente ia encontrar esse paciente. Então, qual era o osso que poderia estar acometido? Mas em muitos serviços, que é o serviço que vocês vão atuar, muitas vezes não tem tomografia, ou não tem uma disponibilidade, um raio-x imediato. Então, a gente é muito privilegiado, e isso é um grande agradecimento ao fornecedor de cana por proporcionar esse atendimento privilegiado ao paciente do trauma. Porque esse paciente ele tem a possibilidade de fazer tomografia imediata, praticamente, né? O paciente já chega e já desce para a tomografia. Isso é muito incomum. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que os exames eles devem ser solicitados, mas primeiro a gente tem que fazer o exame físico. Então, claro, a gente vai falar do padrão ouro, né? O padrão ouro é o que acontece no fornecedor de cana, nos hospitais de ponta, que é a tomografia de face. E nesse caso de fraturas de face, a gente pede tomografia sem contraste. Em que casos a gente usa contraste na tomografia? Quando a gente tem uma suspeita de infecção de origem odontogênica, por exemplo, que daí a gente tem que pedir contraste. Nos casos de fraturas de ossos da face, a gente não pede contraste. A gente tem uma visualização melhor das estruturas ósseas sem o contraste, tá? Endovenoso. Além do padrão ouro, eu tenho que citar para vocês as radiografias, logicamente, porque em muitos serviços que vocês podem atuar depois de formados, a gente não tem tomografia com tanta rapidez, com tanto acesso, né? Como no fornecedores de cana. Que são as radiografias póstero anterior de face, as radiografias de perfil, as radiografias com incidência de Vater, que seria a mento naso, incidência de Hertz, que é a submento vértice, ou chamada de axial,
As ossos próprios nasais, para avaliar especificamente a região nasal, quando há suspeita de fratura desses ossos. As radiografias laterais oblíquas de mandíbula, principalmente para a gente visualizar fraturas de corpo mandibular e ângulo. E as radiografias Towne reversa, para a gente avaliar com precisão os côndilos mandibulares, porque daí a gente não tem uma sobreposição do côndilo às estruturas do terço médio, então a gente, abrindo a boca, a gente consegue ter uma visualização melhor dos côndilos mandibulares, e também as radiografias panorâmicas. Que, claro, muitas vezes no serviço a gente não tem acesso a uma radiografia odontológica, mas muitas vezes, em alguns serviços, a gente tem disponibilidade do paciente fazer, por exemplo, um ambulatório, para trazer para a gente. Então, a primeira radiografia que eu mostro para vocês, a da esquerda, que vocês estão vendo, é o paciente de frente, né? Então, a radiografia póstero-anterior. O que a gente consegue visualizar? De forma superficial, a região dos seios, né? Frontal, os seios maxilares, os contornos orbitários, principalmente o contorno orbitário superior, nesse caso, a região nasal, o septo nasal, as paredes laterais. A gente consegue ver com precisão a região da mandíbula, mas o côndilo já fica sobreposto, então não seria a radiografia ideal. E a gente consegue ver a crista zigomático maxilar, tá? Seria o pilar zigomático, vamos dizer assim, que indicaria, por exemplo, uma fratura de zigoma, tá bom? Já a segunda imagem é uma imagem de perfil, tá? Essa imagem, ela é muito boa para a gente avaliar, principalmente, a mandíbula. Também o osso nasal, que nesse caso a imagem não foi para isso, né, para avaliar ossos nasais, mas ela é muito solicitada também. Mas observem que, nesse caso, eu não consigo dizer com precisão se a fratura, a gente tem uma fratura na mandíbula, mas eu não consigo dizer para vocês se a fratura é do lado direito ou esquerdo, porque a gente sobrepõe os lados, né? E eles estão fielmente sobrepostos. Então, existe uma confusão de lados, aí não seria o exame ideal para a gente avaliar isso. Então, essa é a radiografia de perfil. A próxima radiografia é a Watters, ou incidência de Watters, ou Watters, tem gente que chama assim também, que a gente consegue avaliar os rebordos orbitários, principalmente o rebordo inferior, que a gente não viu direito na PA de face. A gente avalia o rebordo superior também, a região do seio frontal, a gente avalia septo, se ele está bem posicionado, e a crista zigomático maxilar também aparece certinho aí nessa região. Mostrando aqui. Isso. Tá, então seria esse o Watters. Chamando a atenção aqui para a segunda radiografia, a Gil acabou de falar da crista, a gente percebe que pelo lado esquerdo a gente consegue ver, ó, uma continuidade. Já desse lado aqui, ó, tem uma pequena fratura, tá bom? Sem deslocamento, mas tem. Meninas, posso aproveitar a deixa para tirar uma dúvida dos comentários? Eu já ia até comentar isso com você. A gente não enxerga a caixinha de comentários. Sim, mas pela projeção de tela. Tá? Fique então você pode parar que... sem vontade. Isso, fique tranquila que eu falo aqui para vocês. A Amanda perguntou. Uhum. Uma pessoa que apresenta uma rigidez na mandíbula, onde a apresentadora ao abrir e fechar a boca, além de apresentar estralo na abertura e fechadura da boca, o que fazer? Quais exames solicitar? Tá ótimo. Tá, mas o paciente sofreu trauma? Uhum. A gente pressupõe que sim, né? Acredito que sim, né, Amanda? Vamos ver se ela responde, mas qualquer coisa eu interrompo de novo. Podem explicar conforme um paciente traumático. Então, o paciente ele tem dificuldade para abrir e fechar a boca, é isso? E uma rigidez? Isso. É isso que você falou? Isso. Dor, rigidez e estralo, né? O estalido, por conta própria, ele não indicaria uma fratura, tá? Isso a gente pode ter estalido em outras condições clínicas convencionais. Mas e nem dor para abrir e fechar. Dor para abrir e fechar também é difícil a gente... Em relação ao trauma de face, não são queixas tão comuns, tá? A gente fala de estalido. Porque geralmente o paciente tem estalido numa condição não de trauma, tá? Mas pode ser sim uma fratura de côndilo, pode ser sim uma fratura de arco zigomático, então o paciente ele tem dificuldade para abrir e fechar a boca, porque há uma interposição ali, uma dificuldade. Deixa eu mostrar para ele. A gente tem a face do temporal, ela se insere na região do arco zigomático, então muitas vezes o arco ele é levado para uma região mais superior, porém a gente tem uma setter também inserindo ali, então a gente tem essa movimentação do arco zigomático e isso pode gerar uma dificuldade de abertura oral satisfatória, tá? Mas eu não vejo isso como um sinal de fratura patognomônico. A gente precisa, se eu fosse falar de exames de imagem, com certeza eu pediria tomografia, tá? Mas, por exemplo, se o paciente no seu consultório se queixa disso, aí muitas vezes a gente tem que investigar se não é uma condição de disfunção temporomandibular, se o paciente não sofreu trauma, nem sempre significa uma fratura, tá? Muitas vezes... Ela confirmou aqui que é num cenário de trauma mesmo. Então, o que fazer e quais exames solicitar
vocês indicariam uma tomografia direto? Sim, agora se a gente não tem tomografia, eu faria, claro, uma PA de face, uma Waters, uma axial, que seria a Hertz, para avaliar arco. Daí não tem uma radiografia específica, porque eu não sei dizer se é mandíbula ou se é zigoma, se eu não palpei, tá? Eu não tenho informação se está crepitando o osso. Só o estalido, a gente está falando de estalido de disco articular, então não tem a ver com fratura, tá? Pode ser que o côndilo esteja mal posicionado. Aí eu deixo aberto essa oportunidade, já que a gente falou disso. O Dr. Lucas, a gente trabalha na equipe dele, no CRON, hoje, foi nosso chefe na residência, coordenador do programa de residência, o Dr. Christian, eles estão aqui na aula. O microfone está aberto para vocês fazerem qualquer tipo de comentário em qualquer momento da aula, então eu deixo livre para vocês, chefe, para vocês fazerem os comentários devidos. E também a minha irmã está na aula, a Giovana, que deu uma aula de ATLS para eles, que foi o passarinho que contou para mim que eles já tiveram ATLS, o pessoal da Liga. Então, se você quiser fazer algum comentário, Gi, está aberto também para vocês, tá? Voltar nessa aqui. Isso, então a gente falou da Hertz, né, que seria a incidência para ver arco zigomático. Então a gente vê que nessa incidência o arco está livre e a gente consegue ver uma fratura dessa região do zigoma, do arco zigomático. E aí, mostrando para vocês uma outra imagem de Hertz com o arco já fixado, para vocês verem o posicionamento da plaquinha, né, da placa de fixação. Quando a gente fala de raio-x de ossos próprios nasais, ele normalmente vem no perfil ou PA, né? E aí a gente tem uma avaliação precisa dessa região, evidenciando uma fratura nasal, tá? Então, o paciente na imagem de perfil e na perfil de ossos próprios. Então, existe uma diferença, geralmente a perfil de ossos próprios nasais, ela vem só específica da região, ela vem mais aproximada, com maior zoom, né? E além disso também, os desvios de septo também causados, a gente consegue ver. Exato. Observem nessas imagens, eu acho que são imagens legais para mostrar para vocês. Nesse caso, a gente tem uma lateral oblíqua. Observem que o paciente está com a cabeça tombada para o lado direito. Então, o corpo mandibular do lado esquerdo ele está mais alto. E o corpo mandibular do lado direito está mais baixo. Essa incidência é muito boa para a gente ver ângulo de mandíbula, tá? Ou mesmo a fratura de corpo. Por quê? Porque os ângulos e os corpos mandibulares não ficam sobrepostos, como na radiografia de perfil normal. Então, a gente consegue visualizar com precisão se há um traço de fratura. Observe que esse traço, no caso desse paciente, mostra que a gente tem um deslocamento importante, tá? E essa última radiografia que eu estou mostrando aqui na imagem da direita, é uma radiografia com incidência de Towne, ou Towne boca aberta, Towne reversa ou Towne boca aberta. Que a gente tem o paciente de boca aberta, literalmente, por isso que a gente fica com essa mandíbula bem grande na imagem, né? E a gente consegue ver com precisão os côndilos mandibulares, e também é uma imagem boa para a gente ver a região do ângulo mandibular que está fraturado no caso desse paciente. Por fim, a gente tem as radiografias panorâmicas, que para o dentista são super comuns, e talvez para o cirurgião, para o clínico médico, não são imagens tão comuns, porque a gente não tem uma vivência disso hospitalar, mas eu trouxe para vocês dois casos de panorâmicas que a gente solicitou para os pacientes. O primeiro paciente foi um ferimento por arma de fogo, então a gente teve uma perda de um elemento dentário, uma fixação imediata no caso do paciente, uma marria dentária na região anterior. E no caso da outra paciente, era uma paciente de 2 anos de idade, que teve um trauma, ela caiu acho que de 3 metros e sofreu uma fratura aí na região anterior da mandíbula, sem deslocamento, sem indicação de fixação, apenas controle de dieta e orientações para os pais. Então, a gente avaliou o paciente primariamente. Fizemos toda a avaliação, tanto dos ossos da face, quanto a avaliação sistêmica, né? Primária e secundária. Aí eu vou partir para o tratamento definitivo. Então, como eu falei para vocês, é muito difícil a gente levar um paciente para o centro cirúrgico que acabou de chegar de um trauma. Por quê? Porque esse paciente talvez não tenha um prognóstico favorável. Então, a gente não vai fazer um acesso transcervical, um acesso submandibular para fixar um traço de mandíbula, que aquilo talvez não represente muito para o paciente, diante do quadro sistêmico que ele está apresentando. Quais casos que eu vou levar o paciente para o centro cirúrgico de forma imediata? Quando a gente tem um sangramento ativo na região intraoral, que a gente precisa cauterizar, fazer ligadura de vaso, ou mesmo conter o sangramento através da odontossíntese, que seria a gente unir os dentes, né, com um fio de aço. Nas condições, claro, de grande deslocamento dentário, grande deslocamento ósseo, principalmente falando da mandíbula, porque a gente pode ter uma interferência em vias aéreas.
E nos casos de proptose ocular, porque eu falei que são os casos de urgência. Esses pacientes com proptose ocular, eles têm que ser avaliados ou pelo oftalmo, ou pela cirurgia bucomaxilofacial, ou os dois conjuntamente, para ver se o paciente não apresenta hematoma retrobulbar, que é uma condição de extrema urgência para o paciente ir para o centro cirúrgico e drenar esse hematoma, tá? Então, o tratamento definitivo, ele constitui-se da gente dar uma conduta para aquele trauma. Então, isso só ocorre depois que a gente obteve todos os exames do paciente e resolveu todas as condições que implicam em risco de vida. Então, por exemplo, um paciente apresenta uma fratura panfacial. Por que eu tenho que levar ele para o centro cirúrgico? Às vezes ele está instável, com sinais alterados hemodinamicamente, está entubado, está no UTI. Eu não vou retirar esse paciente e levar para o centro cirúrgico se eu não tiver uma certeza que esse paciente vai evoluir bem. Eu só vou fazer isso se o paciente precisar. Como em caso de sangramento, mau posicionamento, deslocamento de fragmentos dentários, fragmentos ósseos, ou nesse caso de proptose ocular. Ou, por exemplo, às vezes o paciente apresentou um hematoma muito grande periorbitário, e esse hematoma não regride. O paciente está lá internado, não regride. Mesmo que o paciente talvez não evolua positivamente, a gente às vezes drena esse hematoma quando ele apresenta sinais de que vai gerar uma infecção local ali pelo pressionamento do sangue, tá? O objetivo do tratamento definitivo é a gente fazer o reparo estético e funcional das lesões, sem ocasionar infecção. Minimizar as cicatrizes, na medida do possível. Claro que isso não é o foco principal, mas a gente pensa nisso, porque a gente está falando da face do paciente, então a queixa estética, às vezes, é importante. Tamponar as feridas, principalmente aquelas que apresentam sangramento ativo, e reduzir e fixar as fraturas. Como eu falei, é importante a gente pensar em fixar a fratura, porque quando a gente fixa, geralmente a gente contribui para aquele sangramento cessar, tá? Mas nem sempre a gente faz uma fixação devida, porque o paciente está lá numa sala de emergência, eu preciso levar o paciente para o centro cirúrgico, com anestesia geral, para conseguir fixar com placa parafuso. Então, a gente pode abrir mão das amarrias dentárias, ou de passar barra de Ehrlich, usar algum tipo de dispositivo para alinhar esses dentes e estabilizar esses fragmentos até que a gente possa substituir um tratamento definitivo primordial. Pessoal, falando agora um pouquinho da mecânica do trauma, de face principalmente. Quando a gente pensa em reduzir fraturas de face, nós temos alguns objetivos gerais, que são a redução anatômica dessa fratura, uma fixação estável, então a gente opta por placas e parafusos, uma técnica o mais atraumática possível que a gente consiga usar, e, claro, o retorno imediato da função, principalmente quando a gente fala de ossos gnáticos, né, na mastigação desse paciente. A fixação estável dessa fratura, ela requer que os meios de fixação atuem diretamente nos locais da mesma. Então, se eu tenho uma fratura de mandíbula, nós vamos colocar uma placa e parafuso diretamente no local fraturado. E, assim por diante, uma fratura de zigoma no local fraturado também. E esses dispositivos de fixação devem neutralizar todas as cargas que ocorrem sobre os requisitos funcionais diários, como eu falei para vocês, principalmente a respeito dos ossos gnáticos da mastigação. E quando a gente fala sobre redução anatômica, fixação estável, técnica traumática e retorno imediato da função, a gente tem que pensar num reparo ao osso primário e numa estabilidade adequada desses ossos gnáticos, desses ossos da face. O osso da face, ele tem dois tipos de componentes. Os componentes minerais, que sofrem forças de compressão, e os componentes orgânicos, que são as estruturas de colágeno, que sofrem, e os músculos, que fazem a parte de tração. Quando a gente fala de atividade diária normal, então falar, mastigar, esse osso da face, ele está resistindo a grandes forças mecânicas já. E a força final desse osso é aproximadamente de 1 Pascal. E lembrando que o osso esponjoso, ele tem uma força que ele consegue suportar inferior a 10% do que o osso cortical. Então, falando a respeito de mandíbula e maxila. A mandíbula, ela tem um osso mais cortical. Já a maxila, ela tem um osso mais esponjoso. Então, a força necessária para você atingir um osso maxilar da maxila é menor do que atingir uma força da mandíbula. Sobre frontal, é um osso muito cortical. Então, a força necessária num trauma para você conseguir fraturar o osso frontal é muito grande. E no nosso rosto, na nossa face, existem algumas trajetórias de forças. Então, muitas vezes, nem sempre o local que essa pessoa sofreu o trauma vai ser o local fraturado, certo?
Então, a anatomia maxilofacial, ela é projetada para proporcionar proteção para as estruturas vitais da face. E também, claro, permitir a mastigação. Então, o crânio, ele tem força de ação muscular, existem forças transmitidas compressivas da coluna para o osso occipital, e além disso, ele tem as forças dos alvéolos dentários. Ou seja, são muitas forças atuando ao mesmo tempo. E para isso, existem as trajetórias de força. Então, a gente pode falar de dois tipos de suportes. O vertical, ou os pilares são anteroposteriores. Então, falando do suporte vertical, nós temos o pilar, o suporte pteriomaxilar, que ele corre desde a mandíbula aqui, a região aqui posterior da maxila. Nós temos o pilar zigomático, que é desde a parte anterior aqui da maxila, subindo em relação ao zigoma e subindo também em relação à órbita, a parte lateral da órbita. E o pilar nasomaxilar, que ele vem aqui desde a parte superior aqui da maxila, correndo aqui pela parte medial, passando pelo nariz, como já diz o nome, e subindo aqui até a região medial da órbita. Então, é o que eu falei para vocês. O paciente pode ter uma fratura aqui na parte da órbita, sofrendo um trauma diretamente na maxila. Essas forças são transmitidas desde o osso da maxila até a parte superior. E nós também temos os pilares anteroposteriores, que são o pilar frontal, de sustentação, o pilar zigomático, que é esse número 2 aqui, correndo sempre para posterior, né, anteroposterior, o terceiro pilar, que é o pilar maxilar, correndo também da parte anterior a posterior, até aqui o pilar zigomático, e o pilar mandibular, desde a parte anterior da mandíbula aqui de mento até o ângulo mandibular. Quando a gente fala de trauma de face e a respeito de princípios de fixação, é sempre importante lembrar de fixar esses pilares de suporte da face, tá? Porque são eles que vão receber as cargas. Então, as fraturas são sempre o resultado da sobrecarga mecânica. Como eu já falei, o crânio e a face, elas já sofrem, né, vários tipos de sobrecarga, e um aumento dessa sobrecarga gera uma fratura. Então, é uma forma de física, a gente acha que a gente nunca mais vai usar física na vida depois que a gente sai do terceiro colegial, né? Mas quando a gente fala de mecânica de trauma de face, é muito importante entender um pouquinho da física. Então, o momento é uma força que atua como um braço de alavanca, resultando numa tensão interna. Então, o que vai nos dizer esse momento? É a quantidade de tensão interna que esse osso vai sofrer. Quando a gente fala da distância, é o ponto em que é aplicado a carga até o ponto que a carga é descarregada, que é o que eu acabei de explicar para vocês, a trajetória de força. E, além disso, o momento somado à distância mais a força, né? Que são as forças suportadas por esse tipo, pelo osso traumatizado, que isso também gera uma tensão interna. O que eu quero que vocês entendam disso tudo? A força aplicada sempre deforma o material, assim como na física. E a relação entre a força aplicada, essa força de atuação, e a deformação do material, do osso da face resultante, é chamada de rigidez. Quanto menor a rigidez, maior deformação. E aí a gente entra naquele quesito de tipos de osso que eu falei para vocês. Então, um osso menos cortical, um osso mais esponjoso, tem uma rigidez menor, consequentemente, ele pode sofrer uma deformação maior, tá? E o frontal, por exemplo, que é um osso de mais rigidez, um osso cortical, ele pode sofrer uma menor deformação. Não falo nem de menor deformação, mas ele também vai ter que sofrer uma maior força, que é a fórmula de física que eu acabei de explicar para vocês, para ele ser fraturado. Isso acho que não só se aplica aos princípios de trauma de face, né? E sim a trauma de todos os tipos de osso. Uma função ótima, a gente consegue uma função ótima com uma adequada forma anatômica, ou seja, com um princípio, uma fixação anatômica bacana e uma adequada rigidez dessa fixação. E outra fórmula que eu trago para vocês é a fórmula de energia cinética, que é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, o que a gente tem que saber? Quanto maior a velocidade desse trauma, maior a energia cinética que ele vai ter. Então, maior velocidade, muito provavelmente, maior deformação também, certo? Eu trouxe para vocês um pouquinho de anatomia, mas bem simplificado mesmo, só quesito dos ossos da face que o trauma pode acometer, tá? E são os tipos de trauma que a gente trata, os tipos de ossos. Então, a anatomia maxilofacial. Como vocês já sabem, os ossos da cabeça são divididos sempre em duas partes, tanto o neurocrânio quanto o viscerocrânio. O neurocrânio é constituído por 8 ossos irregulares. Então, ele constitui o invólucro para o cérebro, para as meninges encefálicas, e pela parte proximal dos nervos cranianos e vasos sanguíneos, que seriam o frontal, o occipital,
esfenoide, o etimoide, o temporal, o etimoide, né, o temporal, e o osso parietal. E o víscero-crânio, que seria a maioria dos ossos da nossa parte de atuação estão envolvidos nele, né? São 14 ossos irregulares unidos entre si por articulações fibrosas, suturas. E salvo a exceção, que seria a mandíbula, que é um osso sozinho. Não são unidos, né? Ela não é unida por articulação fibrosa. Então, os ossos são a mandíbula, o vômer, o osso zigomático ou zigoma, a maxila, o osso palatino, que fica na parte inferior da maxila, o osso nasal, o osso lacrimal, que a gente não consegue mostrar nessa figura, e as conchas nasais inferiores. Então, quando a gente fala de esqueleto da face, são todos os ossos que circundam a boca e o nariz e contribuem para as órbitas, que é a área de atuação da cirurgia bucomaxilofacial. A gente consegue dividir esses ossos da face em 3 terços. O terço superior, que geralmente são as fraturas de osso frontal, né, que envolve aqui a arquitetura superior da órbita. O terço médio, que a gente envolve o zigoma e a maxila, e os ossos nasais, como tipo de fratura. E também as naso-órbito-etimoidais, né, a junção dos 3 ossos. E o terço inferior, que seria a mandíbula. A mandíbula, como eu já falei, ela é um osso único, tá? Ela tem 2 articulações aqui em relação aos cônjuges, mais vistas. A maxila são sempre 2 ossos fusionados, tá? Elas são unidas por essa sutura aqui anterior, entre os dentes centrais. O foco central do terço médio da face, a gente acha que a maxila é só a parte que contém os dentes, né? Mas a gente consegue ver que a maxila ela emite processos até aqui para a parte inferior da órbita. Ela é um dos ossos que compõe a órbita. E cada hemimaxila contém um corpo em forma de pirâmide, que a gente consegue ver assim. E o seio maxilar, que é aquela parte oca que fica dentro da maxila. E como eu falei, ela emite 4 processos. Ela tem um processo alveolar, que é esse que contém os dentes. Ela tem um processo palatino, que é aquele que fica atrás, junto com o osso palatino, que é esse pequenininho aqui. Os processos zigomáticos, tá, que articulam com o osso zigomático e chegam aqui até o limite inferior da órbita. E, por último, o processo frontal, que é essa parte aqui que compõe o assoalho da órbita. Então, quando a gente fala de fratura de maxila, a gente nunca pode pensar só no processo alveolar, tá? A gente tem que estabilizar esse osso inteiro. O zigoma, ele é responsável pela proeminência da face, então também é bilateral, e ele é formado por 4 processos. O processo frontal, que faz junção aqui com o osso frontal da face. O processo temporal, que articula aqui com o osso temporal do crânio. O processo maxilar, que é esse que articula com a maxila, lembrando que a maxila vem até aqui. E a eminência zigomática, que é essa eminência aqui, que compõe a parte posterior da maxila. Quando a gente fala também de fixação do zigoma, é sempre importante checar, né, se os 4 pontos estão estáveis. Então, não adianta, em alguns tipos de fraturas, não adianta a gente estabilizar só um ponto. Então, isso vai depender muito do tipo de fratura, do deslocamento, do grau de deslocamento. Os ossos nasais são 2 ossos também que articulam entre si. E eles articulam aqui com o osso frontal e aqui com a maxila. Lembrando que a maxila vem até aqui, né? Outra vista, uma vista sagital do osso nasal. A gente consegue ver aqui a articulação com o osso frontal, o limite posterior aqui do vômer e a cartilagem dos septos. E as conchas nasais estariam mais ou menos aqui, superior, média e inferior. O osso etimoide é um osso único, então, de todos que eu falei agora, com exceção da mandíbula, é um osso não pareado, é um dos únicos. Ele tem uma posição central na estrutura facial, e ele é parte integrante da estrutura nasal, como eu falei para vocês agora de pouco, devido às conchas, né? As conchas superior, média e inferior. Também é uma parte integrante das órbitas e da base do crânio inferior. E por que eu trouxe um pouquinho do etimoide para vocês? Existem alguns tipos de fratura, como as naso-órbito-etimoidais, ou mesmo quando o paciente tem uma fratura de etimoide pura, a gente acaba não estabelecendo a fixação. Mas todos os pacientes reclamam de anosmia. Então, eles não têm essa capacidade de sentir o cheiro. Por quê? O etimoide, ele é um osso que tem a gente consegue ver alguns furinhos aqui, e neles passam filamentos
olfatórios. Então, a maioria dos pacientes que tem a fratura dessa lâmina, eles não conseguem sentir o cheiro. É bem comum. Que seria a parte da lâmina crivosa do osso etimoide. A órbita ela tem uma estrutura piramidal, com essa base voltada para a anterior. Então, essa parte anterior aqui é maior, e ela forma um cone para a parte de trás. E ela é formada por 7 ossos. Como a doutora Júlia já explicou para vocês, existe algum tipo de intercorrência, que é uma das poucas que a gente tem que entrar na avaliação primária, que seria o hematoma retrobulbar. Como a Gil falou, o acúmulo de sangue dentro dessa cavidade pequena, que cabe 35 ml, vai gerar um aumento, né? E esse sangue, ele não tem para onde correr. Então, vai causar uma proptose nesse olho, esse olho vai se projetar anteriormente, e então é necessário drenar o quanto antes para não causar uma humorose nesse paciente. Então, ela é constituída por 7 ossos, como eu já tinha falado para vocês. Nós temos a asa maior do esfenoide, nós temos o osso etimoide, o osso maxilar, o osso lacrimal, que é esse aqui, o osso zigomático, também da moldura orbitária, o osso frontal, na parte superior aqui, e por último o osso palatino, que é esse osso bem pequenininho aqui também. E quando a gente fala de órbita, a gente fala de musculatura extrínseca do olho. Então, é aquele exame que eu falei para vocês um pouco à frente pedir para o paciente movimentar o olho, pergunta se ele tem diplopia, se ele enxerga duplo em alguma movimentação. São 7 músculos extrínsecos. O reto medial, que ele aduz o bulbo do olho. O reto lateral, que ele abduz o bulbo do olho. O reto inferior, que ele deprime, então ele é utilizado quando a gente olha para baixo e abduz o bulbo do olho, então em relação à têmpora, olhando para a têmpora. O reto superior, ele eleva, então quando a gente levanta o olho e aduz, então fecha. Exatamente, quando fecha. O oblíquo superior, que deprime e abduz também o bulbo do olho. O oblíquo inferior, que eleva e abduz. E o levantador da pálpebra superior, que eleva a pálpebra superior. Aqui uma figurinha mostrando para vocês em relação da musculatura. E quando a gente fala de diplopia, geralmente esse paciente, ou melhor, diplopia não, desculpa, distopia, esse paciente tem um aprisionamento do músculo oblíquo inferior, por isso ele não consegue, ou ele tem diplopia. A respeito do osso frontal, ele é um osso não pareado, assim como a mandíbula e o etimoide. Ele forma a porção anterior da calvária e também a parede superior aqui da moldura orbitária. Ele articula com o zigoma, com a maxila, que é essa parte aqui, né? Com o osso lacrimal, que está presente aqui na parte medial do olho, com a asa do esfenoide, a asa maior do esfenoide, que está aqui, e com os ossos parietais, na parte posterior. Olhando uma vista superior dele, a gente consegue ver o seio frontal, que também é um dos locais acometidos, principalmente nas fraturas de frontal, e isso é o que vai indicar se o tratamento seria somente no osso, quando a parede anterior do osso frontal é acometida, ou se teria que ser uma cirurgia combinada com a bucomaxilo e com a neurocirurgia, quando essa parede posterior do osso frontal é acometida. E como eu falei agora de pouco, o seio frontal, ele é subdividido em 2 compartimentos pelas partições ósseas incompletas, ou septos intrasinusais, que divide em direito e esquerdo. E ele possui uma drenagem para o nariz, através do ducto nasofrontal. Então, é importante lembrar que todos os seios da face são comunicantes entre si. Falando um pouquinho agora de fratura para vocês, a gente trouxe alguns casos clínicos, porque eu acho que todo mundo que faz cirurgia gosta de sangue, né? Então, não adianta só a gente ficar falando da parte teórica sem mostrar para vocês o clínico. Nós conseguimos dividir os tipos de fratura, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada para vocês. A gente não entrou também em maiores detalhes, porque o tempo é curto e eu acho que a gente já vai falar bastante. O primeiro tipo de fratura, ou melhor, o primeiro tipo de ferimento seriam os ferimentos de tecido mole. Então, o que a gente tem que avaliar nos ferimentos de tecido mole? Se são lesões superficiais ou profundas, elas podem acometer ossos, nervos, ductos, músculos, vasos, glândulas ou dentes. Elas sempre são variadas, então a gente nunca vai ter um padrão entre essas lesões, então é sempre diferente. E o objetivo disso é sempre reparação primária e um resultado estético, porque como a Gil falou também, a gente está mexendo com a face do paciente.
Os insucessos são sempre decorrentes das alterações estéticos funcionais desses ferimentos. Importante avaliar tempo de exposição do ferimento. Muitas vezes esse ferimento é extenso, mas ele já está há muito tempo aberto. Então, nem sempre a gente ainda vai suturar no primeiro momento. A gente tem que esperar um pouco, certo? Profilaxia antitetânica, a gente tem que ver como é que foi esse trauma, o que causou esse trauma. O paciente tem a vacina realizada do tétano? Envolvimento dos nervos periféricos. Então, lacerações, muitas vezes, elas acabam acometendo os nervos periféricos. Naquela foto que eu mostrei primeiro, que eu vou mostrar o caso para vocês, a gente teve o acometimento do nervo facial. Então, esse paciente pode ficar com déficit motor. A gente tem que ver também se tem drenagem de saliva por esse ferimento, devido à secção do ducto parotídeo. Isso principalmente acontece em feridas perfurantes. Se isso acontece, esse ducto tem que ser fechado num primeiro momento, né? Ou logo com a sutura. Geralmente, no primeiro momento, a gente acaba fazendo a sutura, né? Para conter a hemorragia. E num segundo momento, a gente tem que ver a patência desse ducto, o que tem que ser feito com ele. Classificação dos ferimentos faciais. Existem contusões, feridas abrasivas, pontiformes, cortantes, pérfuro-cortantes, né? Que seria uma junção de duas. A pérfuro-contusa ou a corto-contusa. Então, ferimentos abrasivos, eles são sempre resultantes do contato brusco da pele com superfícies ásperas, ou seja, asfalto, vidro. O paciente, ele tende a ficar com essas abrasões na pele. Isso acontece por conta que dentro da pele é removida a camada epitelial e papilar. A contusão são produzidas por instrumentos rombos através de força de compressão, tração, percussão e arrastamento. Eu acho que o principal para vocês é cinto de segurança, né? E ela resulta a formação de edemas ou hematomas no tecido subcutâneo. Então, esse primeiro paciente aqui, ele foi vítima de atropelamento e ele ficou com bastante ferimentos abrasivos, né? Aqui a gente já está em etapa de cicatrização. E esse segundo paciente aqui foi vítima de agressão física, um instrumento rombo, né? Ficou com uma contusão aqui na órbita. Feridas pontiformes são causadas por instrumentos perfurantes, geralmente pregos e agulhas, e essas feridas elas são sempre em forma de ponto e são pouco sangrantes. Elas não proporcionam grandes danos superficiais, porém, a gente tem que pensar que em profundidade ela pode atingir órgãos vitais. A ferida cortante são resultados dos deslizamentos de objetos de superfície afiada sobre os tecidos, geralmente facas, navalhas e lâminas, e elas possuem sempre bordas lineares. A ferida pérfuro-cortante, então sempre perfura e corta, geralmente facas e punhais, né? Porque tem aquela pontinha fina, então ela perfura e depois ela faz o movimento de cortar. Falando um pouco de ferida pérfuro-cortante, elas quase não são regulares, geralmente tem bordas irregulares, então isso tem que ser essurado em primeira intenção e tentar deixar o mais estético possível. Feridas pérfuro-contusas são mecanismos de ação que perfuram e contundem ao mesmo tempo, que são os ferimentos por arma de fogo. Aqui a gente consegue ver o orifício de entrada de um ferimento de arma de fogo. E também tem uns aspectos de lesões variados. Então, isso depende do calibre da arma, se esse orifício é a entrada do projétil ou a saída do projétil, e também a distância do disparo. E, por último, nós temos as feridas corto-contusas, que é o tipo de trauma que eu vou mostrar para vocês aqui, o caso clínico. São mecanismos cortantes e contundentes ao mesmo tempo, como foices, facão e machados. Oi. Surgiu uma dúvida aqui nos comentários, aí acho que antes de começar essa próxima parte de condutas, seria interessante abrir a discussão, inclusive se o Dr. Lucas, o Dr. Miki e a doutora Giovana quiserem participar. O João perguntou, como proceder uma intubação com um paciente com fratura naslo-orbito-etimoidal e mandibular e quais cuidados tomar? Da intubação? Isso. Quer responder? A primeira coisa que tem que ser avaliada é se é necessária a intubação. Para a cirurgia, obviamente, vai ser, né? Mas na avaliação primária de vocês, a maioria desses pacientes, eles chegam conscientes, tá? Mas, né? Muitas vezes. Exatamente.
Aí é aquele negócio, se fosse só a naso-órbico-etimoidal, a gente conseguiria fazer uma intubação orotraqueal, porque isso não é tão importante para a gente, né? A mandíbula, o tubo está pela boca. Agora, se a gente tem uma fratura combinada, existem alguns tipos de intubação que podem ser feitos. A primeira é a traqueostomia, porém é um pouco desconfortável para o paciente, principalmente se ele não precisa disso, né? Se o paciente está consciente, ele já tem uma via aérea preservada, não é necessário essa intubação ser feita anteriormente, no primeiro momento da cirurgia, então a gente acaba não utilizando. E existe um tipo de intubação que ele é feito a partir do mento aqui, ele é feito submentual, e isso pode ser feito na hora da cirurgia mesmo, então seria, eu acho que o tratamento de escolha, ao invés de optar pela traqueostomia, e aí esse tubo, ele vai direto, como se fosse uma intubação normal mesmo, mas a gente faz aqui pela parte do queixo, acho que dá para ver na câmera, né? A gente começa com uma intubação traqueal, por exemplo, se você não está estável na avaliação primária, intubou. E aí tem suspeita de fratura de mandíbula, suspeita de nói, tudo bem, fica o tubo lá. A hora que a gente for levar para a cirurgia, a gente trocaria o tubo, então o tubo está orotraqueal, a gente faz um pequeno acesso na região submentual e puxa o tubo para baixo. Na hora que encontra a traqueia, aí você retira o tubo da boca e aí você passa por esse submentual. Passa para baixo, então ele continua entubado, porém a gente faz o acesso submentual. Seria a maior... Quando a gente tem fraturas combinadas, é muito difícil a gente falar assim, não existe uma resposta verdadeira. Na medicina, nada é nunca ou sempre, né? Mas a gente geralmente faz isso como conduta comum, acesso submentual aqui para a gente fazer a intubação. Se o paciente só tem nói, intuba oral, lógico. E se só tem mandíbula, também no pronto-socorro a gente pode intubar oral, né? Fazer essa intubação primária, na avaliação primária do paciente, e na hora da cirurgia a gente trocaria para submentual. Agora, se o paciente está estável, no leito de enfermaria, aguardando uma cirurgia para fazer uma fixação, uma redução e fixação de fratura de mandíbula, aí na hora da cirurgia a gente pede para o anestesista intubar nasal. Inclusive, eu acho legal a gente falar nesse ponto também a respeito de intubação, que muita gente não sabe por que a gente pede para intubar nasal, né? Fala assim, mas a fratura é redução anatômica da mandíbula precisa intubar nasal? O porquê a gente pede? Geralmente, em fraturas de mandíbula, maxila ou zigoma, que envolvam ossos da face, a gente faz a redução através da oclusão do paciente. Então, se esse paciente tem todos os dedos na boca, os dentes na boca, a gente fixa isso na cirurgia através de amarrias. Então, a boca fica ocluída. Com o tubo pela boca, a gente não consegue fazer isso. Então, é por isso que a maioria das fraturas que a gente trata, a gente pede para ser intubação nasal. Agora, se é um paciente com fratura naso-órbico-etimoidal ou apenas nasal, é intubo oral normalmente, como ele estaria já intubado se ele fosse um paciente que precisasse de tubo já no primeiro momento. Legal. O Lucas respondeu assim nos comentários, porque aí surgiu uma outra discussão, então eu vou falar o comentário dele também. Claro. Ele falou, João, em casos de fraturas múltiplas que envolvam a região central do terço médio e a mandíbula, ou partimos para traqueostomia ou intubação submentual, né? Que a Gabi comentou da intubação submentual e tudo mais. Aí a Laine, acho que eu estou pronunciando certo o nome, não tenho certeza. Ela perguntou, a crico não é preferível que a tráqueo? Se vocês pudessem comentar, o Miki, Giovana, ou Lucas, ou Gabi e Gil, as diferenças, assim, conceituais mesmo, entre a crico e a tráqueo. Sim, eu acho que é mais fácil para vocês falarem disso do que a gente, né? Mas a crico, ela não é uma via aérea definitiva, e pelo que eu sei, ela tem um tempo pequeno, né, que ela pode ser utilizada. Então, para cirurgias, são cirurgias que demoram 2 horas, 3 horas, então ela não seria indicada. Doutor Miki, acho que pode falar mais disso, e a doutora Giovana também. Posso comentar um pouquinho? Pode, com certeza. E o Lucas também, que ele falou aqui no chat, fique à vontade. O Lucas, se o doutor Lucas quiser falar, primeiro. Bom, no primeiro momento, a gente tem que pensar que a escolha sempre é a intubação orotraqueal. Ela é a primeira escolha, né? Para todos os casos. Inclusive, o ATLS novo, ele até cita que mesmo para fratura de laringe, que antes era uma contraindicação, a gente usa hoje em dia, tá? A intubação orotraqueal deve ser tentada primeiro. Claro que, no caso da que vocês estão falando, se é uma fratura muito complexa de mandíbula, a gente não consegue ter a exposição para fazer a intubação, a gente pode preferir outros acessos, né? Via aérea definitiva é aquela que inclui um balonete insuflado na traqueia. Então, a crico por punção, ela não é uma via aérea definitiva. Mas a gente tem a crico cirúrgica, que ela pode ser feita.
Lembrando que não deve ser feita cricocirúrgica em pacientes com menos de 12 anos, tá? A crico por punção pode ser feita, mas ela é uma via aérea temporária. Você deve converter a crico por punção para uma traqueostomia, ou até uma cricocirúrgica, mas de preferência a traqueostomia, em até uns 45 minutos, tá? Porque ela vai causar uma retenção de CO2. Então, você deve transitar para uma traqueostomia quando você tiver o paciente no ambiente que você possa fazer esse procedimento, né? De forma estéril e tudo mais. Então é isso. Temos 3 opções, mas o que é considerado definitivo, de fato, via aérea definitiva, é a traqueostomia e a crico cirúrgica, que não deve ser feita em pacientes com menos de 12 anos, tá? Certo, então. Acho que as dúvidas foram sanadas. Tá aberto aí. Laura, parece que algum aluno perguntou sobre algum teste que a Gabi comentou lá no começo. Ah, teste sim. A gente fala na parte de nós. Eu volto a falar É a parte de palpação, acredito eu. Aquele teste que vocês falaram que expõe, assim, que a Gabi... de furnas, né? De furnas. Eu vou ler o comentário dele. Ele falou assim, ela tinha falado de um teste que tensionava com o dedo o canto do olho em suspeita de fratura naso-órbito-etimoidal. A gente traciona, chama teste de furnas, a gente traciona essa região lateral do olho e palpa com o indicador, que é o dedo mais sensível para a gente fazer esse tipo de palpação, e verifica se existe tensão nessa região medial. Se não houver tensão, significa que o ligamento provavelmente está íntegro no fragmento da fratura, ele não está tensionado, ele não está íntegro, ou o fragmento se soltou na fratura naso-órbito-etimoidal, por exemplo. Tá? Então, é um teste que a gente utiliza bastante para ver ligamento cantal medial e verificar também se o paciente tem telecanto traumático. Então, não é um teste que a gente faz isoladamente, mas faz parte do exame físico, principalmente se é suspeita de fratura de algum osso que compõe a órbita. Certinho. Pessoal, podem ir mandando dúvidas nos comentários que a gente comenta aqui na aula. Isso, pessoal. A gente não está vendo o chat, mas daí a Laura vai fazendo essa troca das perguntas também. Isso. Pode Pessoal, continuar. então, a respeito das condutas no tratamento de ferida de tecido mole. Tudo depende da extensão, da profundidade, do grau de contaminação, do agente etiológico e do tempo de trauma. Então, importante falar de limpeza do ferimento, soro fisiológico 0,9%, a gente tem que remover os coágulos e corpos estranhos. O PVPI e a água oxigenada a gente opta por não utilizar devido à ação cáustica desses 2 produtos. A hemostasia, como prevenção de formação de hematomas e de espaço morto. Geralmente ela é feita com eletrocoagulação. Lembrando também que vasos maiores que 2 milímetros a gente opta, ao invés do cautério, fazer a ligadura com fios de algodão. O debridamento dessa ferida para remover os tecidos inviáveis, regularizar as bordas do ferimento, para diminuir o risco de infecção e possibilidade de cicatriz deformante. E realizado sempre com bisturi e tesouras. Suturas, como aproximação de tecidos por plano anatômicos, impedindo essa formação de espaço morto e para restabelecer a posição original dessas camadas da pele. Também ela favorece a regeneração das fibras nervosas lesadas. Os fios eles devem permitir uma boa aproximação das bordas da ferida, menores marcas na pele, menor reação de tipo de corpo estranho. Geralmente, para suturas em face, a gente acaba utilizando nylon 5, nylon 6 e suturas por planos anatômicos como o Vicryl 4.0, que é absorvível. E as agulhas, elas têm que ser menos traumáticas possíveis e, de preferência, a gente opta pela cortante para lesar a menor quantidade de tecido possível. E, por último, a gente realiza os curativos oclusivos, que auxiliam no fechamento da ferida e diminuem as forças de tensão exercidas pelas fibras musculares. Então, eu trouxe um caso para vocês do Hospital dos Fornecedores de Cana, da nossa residência. O paciente tinha 42 anos e ele tinha um ferimento corto-contuso em hemisfácie direita por conta, foi da lixadeira, se eu não me engano, né? Um acidente laboral. Uma lixadeira, ele estava trabalhando e a lixadeira, sem proteção, né? A lixadeira veio direto no rosto. Não tinha alergia, não tomava nenhuma medicação de uso contínuo. E aí a gente consegue ver a extensão desse ferimento corto-contuso que ele teve. Então, ele chegou contactuante, totalmente consciente, conversando, e foi entubado apenas para o procedimento pela extensão do ferimento, né, Gabi? Exatamente. Então, a gente consegue ver que o ferimento dele vem da parte superior aqui até a região do lábio superior.
tecnicamente, assim, em partes ele teve um pouquinho de sorte, não acabou acometendo nenhum osso, foi só um ferimento de tecido mole. E também não teve acometimento do globo ocular, então visão preservada, movimentos extrínsecos preservados. E aqui uma vista lateral do ferimento para vocês. E aí essa ferida foi suturada em centro cirúrgico devido à extensão dela. Quando as feridas são menores, a gente acaba suturando na emergência mesmo, com anestesia local, mas essa era muito extensa. Então foi suturado por planos. Acometi até o lábio inferior, né? Não tinha falado para vocês na primeira foto. E foi um pós-operatório de 15 dias, ele acabou não acompanhando a gente muito tempo, né? Para a gente ver como essa cicatriz evoluiu, mas a gente tem um bom aspecto depois de 15 dias, né? Sem sinais de infecção, exatamente. Preservados. E ele também não teve acometimento nervoso, então isso foi muito bom. Ele não tinha queixa de... Ele tinha parestesia, mas ele não tinha nenhum acometimento de nervos mais profundos, facial, para ele ter alguma queixa motora. Motora, exatamente. E aqui numa vista mais ampliada, o pós-operatório, a gente consegue ver uma boa cicatrização com 15 dias. Tinha acabado de ser removida as suturas. As fraturas dentoalveolares, elas também podem significar um trauma de face. E elas acometem a região dos dentes ou das estruturas de suporte, ou seja, os ossos alveolares, tanto da maxila quanto da mandíbula. E eles são frequentemente associados a um trauma dental, por exemplo, uma fratura coronária, uma fratura radicular, ou mesmo uma avulsão, a perda do elemento. E eu faço um asterisco aqui, porque o que acontece? Muitas vezes o paciente chega para avaliação e ele está sem o dente. É importante questionar, o senhor achou o dente no local que o senhor sofreu trauma? Às vezes ele diz, eu achei, mas eu joguei no lixo. Ou, ai, minha esposa está com o dente, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem que pensar ou considerar a possibilidade do paciente ter algum tipo de perda de consciência ou mesmo ter deglutido ou aspirado o elemento ou o fragmento dentário. Então, isso tem que ser questionado ao paciente na medida do possível. Então, podem envolver um segmento de dente, então um conjunto de dentes que está deslocado ou foi avulsionado, associado à lesão de tecido mole, muitas vezes a lesão da gengiva ali, ou da mucosa oral, e uma maloclusão. Então, aquele segmento está numa posição incorreta, e o paciente não conclui da forma que ele concluía antes do trauma. O tratamento primário, ele deve ter sempre uma conduta conservadora. Como? A gente vai tentar imobilizar o segmento na medida do possível. Então, utilizar a barra para odontosíntese, como barra de Erich, ligaduras por fio de aço, a gente faz as amarrias, ou utilização de fio ortodôntico. A gente tem um chefe do serviço, o Dr. Leonardo, que é ortodontista de formação também, e a gente acabava usando bastante fio ortodôntico com ele. A gente roubava os fios dele, né? A gente roubava os fios dele para conseguir usar. Dr. Leonardo, muito obrigada por disponibilizar. Ou mesmo fica uma ligadura, uma fixação por resina. Então, a gente une os dentes, por exemplo, com resina composta, que é a resina de consultório, até a estabilidade dos dentes no arco afetado. Então, essa ligadura, ela deve ser mantida por um período que varia em crianças e adultos, mas a gente diz assim, entre 14 dias a 45 dias, mais ou menos, varia mais ou menos essa quantidade de dias, para a gente conseguir ter uma estabilização desse segmento ósseo. E para tratamento dessas fraturas, a gente faz a manipulação e pressão digital para reposicionar esse fragmento e faz a contenção no período, como eu falei para vocês, de mais ou menos 4 semanas. Essa paciente chegou para a gente com trauma, apresentando a avulsão dentária, era uma criança que tinha sofrido um trauma caindo de um touro mecânico numa festa de aniversário e tinha sofrido a avulsão de elementos permanentes, tá? Não havia história médica pregressa, nada a declarar. Então, a gente teve que conduzir para o centro cirúrgico pela dificuldade mesmo de conter a criança para fazer o procedimento que precisava ser feito. Os elementos estavam avulsionados ou parcialmente avulsionados, com muita mobilidade, sem parede vestibular. A gente não tinha parede vestibular nenhuma para a gente conseguir fazer a contenção dela. E, importante falar também que os outros dois dentes, os dois laterais aqui, eles estavam também luxados com bastante mobilidade. Então, a paciente, ela acabou passando, então, pela cirurgia, a gente fez a hemostasia, o debridamento, fez as suturas necessárias, e esse é o aspecto final da paciente. Claro que essa paciente, ela sofreu um trauma muito difícil da gente conduzir esteticamente, porque a gente não conseguiu devolver os dentes para ela no momento da cirurgia, esses elementos foram realmente perdidos, mas a paciente usou um aparelhinho móvel, um aparelho removível, para repor esses dois dentinhos, e aí, futuramente, instalar os implantes. A gente tem também, claro, um do tipo de fratura mais comum, se a gente fosse falar de trauma de face, seria uma das primeiras, top 3 de fraturas de face,
que são as fraturas mandibulares. Elas acometem em qualquer região da mandíbula, então a gente vai entrar nisso, tá? Pode ser processo condilar ou cabeça da mandíbula, pode ser o processo coronoide, que é essa região mais anterior ao côndilo. A gente pode ter uma fratura de ramo ou ângulo, então essa região ali posterior ao segundo molar ou na região do terceiro molar. Região de corpo mandibular, envolvendo esses segmentos dentários aí também. E a região anterior, sínfise ou parassíntese, tá? Então, nessa imagem da AO, a gente consegue ter uma boa noção das regiões mandibulares. Quando a gente vai avaliar esses pacientes, a gente tem que descrever no exame físico qual a região a gente avaliou e observou alguns sinais estranhos que podem significar uma fratura, tá? Então, por exemplo, eu tenho um desalinhamento dentário com sangramento ativo na região entre os incisivos. Isso é muito mais comum ser uma fratura de sínfise do que ser uma fratura de ângulo, tá? Porque a gente tem sinais ali clínicos e físicos que indicam uma possível fratura. A gente faz aquele exame que eu mostrei para vocês na fotinha, a Gabi até explicou, na nossa paciente modelo, fazendo a movimentação para a gente observar se tem uma crepitação óssea, um deslocamento ósseo. Muitas vezes, a fratura às vezes não é completa, tá? A gente pode ter uma fratura em galho verde, ou mesmo uma fratura não deslocada. Então, às vezes, esse exame não é muito fidedigno, mas a gente tem que fazer. Em relação à epidemiologia, se a gente fosse falar das regiões mais afetadas em relação a trauma de face, fraturas faciais, fraturas mandibulares, a gente tem o côndilo, a seguir o ramo, o ângulo, sínfise, corpo, aí as regiões menos afetadas, que são o ramo, o processo coronoide e o processo alveolar da mandíbula, incluindo os dentes, tá? E quando a gente fala de fraturas de mandíbula, a gente tem uma classificação proposta pela O, porque o tipo de fratura vai indicar o tipo de fixação, que não é muito caso para vocês, né? Mas, assim, fratura simples com um único traço, fraturas complexas que envolvem múltiplos fragmentos, então fraturas segmentares, fraturas de triângulo basal, onde a gente possivelmente vai ter que estabilizar esse segmento mais da base da mandíbula com uma terceira placa de fixação, para simplificar a fratura. Fraturas cominutivas, que muitas vezes a gente tem perda de fragmento, impossibilidade de fixar todos os fragmentos, é uma fratura complexa da gente reduzir e fixar. E as fraturas com defeito, fraturas de gap, e a gente tem a perda de um fragmento. Principalmente em ferimentos por arma de fogo, né? Exatamente. A gente tem uma classificação específica das fraturas condilares, então a gente tem fraturas superiores, a gente faz uma linha de referência na região do colo da mandíbula, né, região posterior ali do côndilo e do ramo da mandíbula, e uma linha em relação à incisura mandibular, né. E aí a gente classifica a fratura se ela está mais para cima da linha, mais para baixo da linha, ou está intracapsular. E aí a gente classifica como fratura alta, fratura baixa ou fratura intracapsular. E são influenciadas pela localização e pela ação muscular, a forma que a gente vai fixar e conduzir esse tipo de fratura. Princípios cirúrgicos básicos. Então, quando a gente fala de fratura mandibular, a gente tem que pensar em redução e fixação. Por quê? Esses fragmentos, como eu falei para vocês, muitas vezes eles têm relação com a via aérea, têm relação com o posicionamento da língua, pela musculatura supreóidea. Então, a gente tem zonas nesses ossos que geram movimentações desses fragmentos. Então, a gente tem ação de músculos que levam a mandíbula e ação de músculos que deprimem a mandíbula, ação de músculos que levam a mandíbula para trás, com reto posicionamento mandibular. Por isso que a gente tem que pensar a região que a gente vai atuar, de acordo com o traço de fratura, diz respeito ao tipo de fixação que a gente vai utilizar. Mas o princípio principal, o princípio primordial, é a gente reposicionar esses segmentos nas corretas posições, devolvendo o contorno mandibular, devolvendo a oclusão para o paciente, e faça uma imobilização primária, através de amarrias com fio de aço, ou mesmo com a fixação, se for possível. Então, a gente tem que tentar devolver a oclusão do paciente, prevenir infecções, lembrando que toda infecção, toda a fratura mandibular, que houver comunicação ali na região interdentária, ela possivelmente é uma fratura que pode ser infectada, porque a gente tem uma comunicação com o meio intraoral, que é extremamente, existe uma flora importante nessa região, né? Então, a gente tem que tentar conduzir esse paciente para a fixação o mais rápido possível. O momento de tratamento depende de muitos fatores. Como eu falei para vocês anteriormente, o ideal seria se a gente tratasse essas lesões definitivamente o mais rápido possível, para a gente não ter uma fixação, um posicionamento desses ossos de forma incorreta, tá? Porém, como a gente sabe, o paciente que sofre trauma de face, ele não sofre só trauma de mandíbula. Ele, às vezes, pode ter outra combinação de fratura de ossos, pode ter um TCE associado, ou um trauma abdominal, torácico, enfim. Então, claro que o princípio daquele paciente não vai ser o primário a gente tentar fixar para ficar, né, estético. Não, a gente vai pensar
na questão da estabilidade e da saúde do paciente. E depois a gente vai pensar na fixação. Então, quando a gente tem uma fratura de mandíbula, a gente pode ter uma incidência de infecção ou uma união, e a gente pode pensar na questão da via aérea também. Então, se for fratura bilateral, é um sinal de alerta. A fixação ela pode ser feita de múltiplas formas, então a gente tem a fixação com 2 parafusos leg screw na região anterior, a gente pode fazer método de Champy, que seria a fixação de uma placa na linha oblíqua, sistema 2.0 geralmente, ou 2 mini placas sistema 2.0, ou utilização de uma placa de reconstrução, sistema 2.4, que é uma placa com perfil maior, mais robusta, principalmente utilizada quando a gente tem vários traços de fratura na mandíbula, tá? Que a gente tem múltiplas forças ali agindo na mandíbula, para a gente ter menor risco daquela placa fadigar. Esse é um caso do paciente que eu mostrei para vocês, do ferimento por arma de fogo. É um paciente que chegou presente na madrugada, lá no Hospital Santa Bárbara. Ele tinha 18 anos, um ferimento com um revólver, eu não vou me lembrar do calibre para passar para vocês, mas ele chegou dizendo que tomou um tiro no queixo e está sangrando. Ele chegou consciente, conversando com a gente. Optou-se pela traqueostomia no momento da cirurgia, porque a gente tinha muito sangramento na via aérea, uma dificuldade do anestesista de entubar, e o cirurgião geral preferiu realizar a traqueostomia, tá? Como o ferimento tinha sido há pouco tempo, a gente realizou a traqueostomia e no mesmo tempo cirúrgico fez uma fixação primária. Lembrando que esse tipo de paciente, quando a gente tem uma lesão, principalmente em mandíbula, a gente acaba perdendo muitos fragmentos. Então, muitas vezes esses pacientes vão precisar de outras cirurgias reparativas, secundárias, para a gente devolver o contorno certo, devolver os dentes, enfim, né, devolver tudo na posição. Então, observe na tomografia, um corte axial, a gente observa os múltiplos fragmentos, os fragmentos da própria bala, né, próximos à coluna cervical, então o paciente ficou de colar até o momento da cirurgia, fez a traqueostomia, e a gente entrou em campo para conseguir reduzir esses traços. Eu acho legal vocês olharem essa foto aqui, olha que a gente tem a continuidade total aqui, desse lado e do lado direito, a gente não tem nada, não tem nenhum osso, nenhuma continuidade do osso mandibular. Então, o paciente aqui no aspecto inicial já estava traqueostomizado, né? E aí a gente começou a nossa parte. Fez o acesso ali na região submandibular, praticamente transcervical, e a gente teve uma exposição total da mandíbula. Por que você não poderia fazer isso de forma intraoral? Porque a gente não tem uma visualização completa, principalmente da tábua lingual, a tábua do osso está mais perto da língua, e a gente não tem um controle dessa tábua. Então, para a gente ter uma estabilidade maior dos segmentos, a gente precisaria de um acesso extraoral. Tá? Então, a gente tem a exposição completa ali, removeu os fragmentos da arma de fogo, né, que foram possíveis de serem removidos. Ali uma foto um pouquinho melhor, mostrando o múltipla fragmentação, o gap na região anterior, até a raiz de um elemento dentário. E aí a gente fixou conforme a gente conseguiu. Lembrando que muitos serviços não têm OPME disponível nas urgências, então, graças a Deus, a gente tinha lá em Santa Bárbara no momento da cirurgia. Eu lembro que esse dia foi assim, uma bênção de Deus, porque o Dr. Lucas tinha alguns materiais do carro também para a gente conseguir fazer a cirurgia. Sem isso não seria possível, porque lá no hospital a gente não tem, no Hospital Santa Bárbara, a gente não tem a disposição de tantos materiais como a gente tem no fornecedor de cana em urgências, né? Então o material consignado não fica lá por completo, e aí a gente conseguiu fazer a cirurgia graças a isso. Conseguiu fixar da forma que pôde, né? Não é uma forma tão ideal, mas é o que a gente conseguiu fazer de acordo com os fragmentos que foram encontrados, apenas para devolver essa função para o paciente. E estabilidade e hemostasia. Lembrando que o paciente foi bloqueado no transoperatório para a gente conseguir ter uma oclusão, pelo menos estável, para reduzir esses fragmentos e fixá-los, e aqui está a imagem dos fragmentos que foram removidos, tá? Era isso que eu tinha falado para vocês naquela hora, por isso que a gente não faz a intubação orotraqueal, porque a gente muitas vezes, na maioria das vezes, né, a gente precisa bloquear esse paciente para estabelecer a oclusão e conseguir reduzir a fratura de melhor forma possível. Laura, eu sei que a gente está com praticamente o quê? Quase 2 horas de aula. A aula é longa porque quando a gente fala de trauma de fato, não é simplesmente falar de um trauma de mandíbula, a gente está falando de trauma de todos os ossos. E eu sei que vocês muitas vezes não têm esse conteúdo na faculdade de forma completa, e a gente quer trazer muitos casos legais para vocês, mas se vocês quiserem interromper a aula em qualquer momento, a gente voltar no segundo momento, por exemplo, ou que a gente passe mais rápido, vocês vão nos guiando, tá bom? Falta bastante coisa ainda ou... Lá, a gente está em fratura de mandíbula, falta fratura de órbita, nasal. Faltam 5 itens. 6 itens. Então, eu acho que falta um pouquinho. Vamos fazer assim. A gente continua mais uns 10 minutos, pode ser? Acredito que sim. Geralmente a gente faz as lives durarem aproximadamente 2 horas, aí a gente pode marcar uma parte 2 mesmo.
Exatamente. A qualidade, né, do ensino. Senão a gente acaba passando rápido e vocês não conseguem ter tudo certinho. Então, o paciente no pós-operatório, com o colar cervical, foi indicado que ele ficasse imobilizado, né? E aí o aspecto da mandíbula fixada e o aspecto pós-operatório final, do paciente em acompanhamento ainda com a gente. O pessoal da residência, né, no caso, que a gente não tá mais lá. E aí o raio-x de tal boca aberta e a panorâmica mostrando para vocês a fixação, tá? E claro que existem alguns fragmentos ainda que não puderam ser removidos por uma questão técnica, né? Mas esse paciente provavelmente vai ter que ser abordado em algum momento, muitas vezes, para a gente conseguir devolver ali o osso na região onde for perdido, reabilitar esse paciente com o dentinho que ele perdeu, enfim. E o aspecto das radiografias também, mostrando para vocês as placas. Uma outra fratura de um paciente que sofreu um acidente motociclístico, ele bateu contra um pedestre que estava andando na rua, e ele chegou com a queixa de mordida diferente, dormência na região do queixo, e dor na região da mandíbula, tá? Então, esse paciente, ele chegou para a gente para avaliação, estável, sem demais queixas, respirando bem, então ele não chegou entubado, nada, tudo bem. Então, a gente foi fazer o exame físico, a gente observa o hiposfagma na região da conjuntiva, ocular, limitação de abertura oral, ele tinha muita dor, não era uma limitação técnica, assim, uma limitação física, mas ele tinha muita dor. Apresentava escoriações na face e um FCC estruturado na região do mento, aqui bem baixinho, não sei se dá para ver vocês verem com exatidão. Instabilidade da oclusão e mobilidade dos cotos na região de parassíntese, que já é indicativo de uma fratura na região anterior. Além disso, ele tinha uma descontinuidade do rebordo, então indicativo de fratura que envolve a tábua alveolar, né? E sangramento ativo na região intraoral. Então, aspecto das fotos de perfil, direita e esquerda, um edema ali na região, e observem o fragmento anterior. O que a gente conversou no começo da aula? Sinal de alerta, fragmento anterior, tem que ser estabilizado. Por quê? Esse paciente pode vir a desenvolver algum tipo de obstrução pelo retroposicionamento da região ali da mandíbula e da língua, né? Do assoalho da língua. O fragmento anterior é o que está mais ou menos aqui, ó. Com contorno preservado. O contorno preservado. Dá uma olhada como ele deslocou para trás, né? Então, esse paciente passou por uma redução com odontocíntese com barra de Erich, fio de aço, para a gente estabilizar o fragmento e assim conseguir fazer a cirurgia, tá? No segundo momento, que é o que a Ju falou, a gente não tinha material disponível para fazer no primeiro. Então, a gente programou a cirurgia dele em alguns dias e abordou, tá? Colocou as placas e parafusos também do sistema 2.0, que é indicado para a mandíbula. Observem o fio de aço aqui na região anterior. A musculatura é muito forte, é um paciente jovem, homem, uma musculatura bem forte, a gente não consegue simplesmente posicionar o fragmento, muitas vezes manualmente. Então, a gente faz uma perfuração na mandíbula, puxa com o fio de aço para conseguir colocar o fragmento em posição. Com as duas placas ali, de cada lado da fratura. E as radiografias do pós-operatório. Paciente no pós-operatório de 55 dias, um bom aspecto cicatricial. Vocês observam que, nesse caso, gente, a gente não consegue fazer uma abordagem intraoral satisfatória, porque como a gente tem 2 traços de fratura, eu preciso enxergar a tábua lingual para ver se ela está bem posicionada, senão eu acabo fixando esse fragmento de forma incorreta, tá? Por isso que é indicado a gente fazer acesso extra-oral nos casos de fraturas bilaterais, principalmente nessa região de sínfise. Vamos mais um ou paramos já? Eu acredito que a gente pode finalizar para não cortar no meio, né? Fratura de maxila, eu acredito que seja bem extenso também. Não, eu acho que é menor que mandíbula. Mas mesmo assim tem. É que eu falo menos que a Ju gosta de falar também, tem isso? Não, então a gente pode marcar uma próxima mesmo. Se vocês quiserem se despedir, falar alguma coisa, a gente vai se ver de novo. Sim, com certeza. Eu acho que tem muito caso legal para mostrar para vocês, principalmente os últimos, que são as fraturas panfaciais. A gente espera que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com a gente. A gente tentou trazer da melhor forma possível para apresentar para vocês e o que é importante para vocês, né? Porque se deixar a gente aqui, a gente fala horas de fraturas. Então, a gente quis trazer o exame físico, o exame inicial, que são vocês que fazem. Eu acho importante vocês saberem como avaliar, saber como fazer a palpação para conseguir passar esse caso adiante da melhor forma possível para a gente. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, ou aqui, ou por e-mail, ou por Instagram, como vocês preferirem, tá bom? Pode mandar para a Laura também, que a gente responde. E eu gostaria também de agradecer, claro,
o Hospital dos Fornecedores de Cana, o Hospital Santa Bárbara, pela disponibilidade dos casos. Foram 3 anos de muito aprendizado na residência. Não é nem para divulgar o serviço, mas para dizer que é um serviço completo, a gente consegue ter acesso aos diversos tipos de fratura que acometem a face, né? Agradecimento aos pacientes que permitem que a gente fotografe através do termo de consentimento e use essas fotos para a gente estudar e trocar informação com outros profissionais, que isso é de extrema importância. Se a gente não conseguisse fotografar, vocês não conseguiriam ter uma imagem real do que acontece na vida real nossa, né, no nosso dia a dia, no cotidiano do cirurgião bucomaxilofacial. Então, eu estendo um agradecimento a todos os chefes dos serviços, o Dr. César, Dr. Flávio, Dr. Christian, Dr. Lucas, Dr. Leonardo, Dr. Luiz e Dr. Aladim, pela disponibilidade dos casos. Os casos são... eu falei deles. Os casos são operados pelos diversos chefes concomitantemente aos residentes, eles que conduzem os casos, então é de extrema importância que a gente agradeça eles pela disponibilidade dos casos para passar para vocês nessas aulas que a gente conseguiu trazer esse tema tão legal. E agradecer para vocês também pela oportunidade, né, que a Lacpira nos deu. Agradecer também pela paciência com a gente na aula. Às vezes a gente fala um pouco rápido, mas vocês podem ir parando que a gente vai falando devagar. O assunto é muito legal e a gente se empolga e acaba falando rápido. Professor Mick, se o senhor quiser fazer algum comentário. Por favor. Obrigado, Gabriela e Gil, pela excelente aula, viu? A gente sempre aprende muito. A bucomaxila é uma especialidade que realmente tem ganhado muito espaço. Queria parabenizar aqui também o professor Lucas pela excelência, né, desse programa de residência. E, pessoal, é muito importante tudo que elas explicaram para a gente. São coisas que realmente a gente vê muito na nossa graduação. A gente vê a cirurgia plástica, mas a visão, né, do bucomaxila é muito completa, muito diferente do que a gente está habituado a ver como médicos, né? Então, muito obrigado aí pela explanação. Uma boa noite para o pessoal. Parabéns aí, Laura, pela iniciativa mais uma vez. Parabéns, pessoal da Liga. Também gostaria de aproveitar, então, para agradecer, em nome de todos os ligantes, agradecer a participação das nossas 2 palestrantes. Foram muitas informações, o pessoal elogiou bastante a aula. Se vocês quiserem acompanhar os comentários depois, e aí a gente fica de marcar a próxima parte para a gente continuar com os tipos de fratura. Tá bom? Obrigada, Júlia. Obrigada, Gabriela. Obrigada pela presença da Giovana também, que é irmã da Júlia, é médica, residente em cirurgia vascular agora. Obrigada pelos comentários. Pela presença do Dr. Mick também. Obrigada pelo espaço, foi ótimo. Obrigada, Ju. Até mais, pessoal. Obrigada. A gente marca de terminar a aula, então, Laura. A gente vê uma data para o pessoal também conseguir acompanhar e a gente marca a conta. Isso. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.